Oi, gente, muito bom dia. Pastor Ramires aqui. Nós vamos começar aqui o nosso primeiro Café com Podcast. Eu estou muito feliz de estar podendo estar realizando esse sonho, esse projeto que eu tenho planejado por todo esse tempo. E hoje está comigo aqui um casal muito especial, um casal que eu aprendi a admirar e acompanhar o trabalho, o ministério. E está sendo muito corrido aqui para a gente, para eles também. Eles abriram mão do sábado de manhã deles para estar comigo aqui. Eu já quero agradecer eles por isso. Mas antes de eu passar a bola para eles, eu quero agradecer aqui também o Zezinho, que mandou um café para a gente aqui, um amigo que a gente fez aqui no Café da Rota, subindo a 130 aqui, ele se prontificou em preparar um café para a gente e está abençoando a gente nessa manhã. Quero agradecer também a minha esposa, que se não fosse ela nessa manhã eu não tinha conseguido fazer nada disso aqui, ela me ajudou muito. E também, é claro, o Rian, que daqui a pouco eu vou pegar ele e deixar ele aqui para trocar uma ideia com a gente. E com certeza o papo que vai rolar aqui hoje vai ser muito edificante. E você que já está nos assistindo aí, olha, pega esse aviãozinho que está aqui na direita e já compartilha, já manda para os seus amigos, que o Val e a Simone, eu estava conversando com eles em off aqui, e são quase 20 anos de história. E eu quero poder aprender muito com eles aqui. E se você acompanhar a gente, essa live do início ao fim, ou mandar para alguém, eu tenho certeza que mais pessoas também serão abençoadas. Então eu quero receber aqui o Val e a Simone. Muito bom dia. Bom dia, pastor Ramires. Cara, como é que você tá? 100% cara, ou eu não? tô muito feliz, cara. Eu tô me contendo aqui. Prazer é nosso. Simone. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa. E eu sei que vai ser bênção. Amém. É só o começo de um grande sonho, né? Claro. Pastor Ramires já nos recepcionou aqui, olha aqui, galera, com suco, com coxinha, ele quer engordar nós hoje, mas é isso aí, tem que tratar bem, né, pastor? Tem que tratar bem pra voltar, pra voltar. Casalzinho da irmã Camila, né? É Camila. Uhum. Mas é um prazer estar aqui, hoje um dia frio aqui na cidade de Cinnamons, New Jersey, mas para nós é sempre um motivo de alegria poder estar com amigos. E a gente está começando em uma trajetória e tenho certeza que Deus vai dar muitos frutos. Claro. E pra gente é um prazer, né, poder compartilhar aquilo que Deus tem feito em nossa vida. Amém. Olha, como eu estava falando, eu estava até pensando ontem, como é que a gente vai, porque eu vou guiar essa conversa, essa troca de ideia. Então, galera, olha, eu queria começar, olha, isso aqui não é uma entrevista. Sim. Vocês podem ficar à vontade para fazer pergunta, para falar da maneira que vocês quiserem, não precisa ser tão formal, nada. Eu quero que, como se a gente não tivesse com as câmeras ligadas, sentado aqui tomando café, comendo um bolinho, quero bater esse papo com vocês. E eu queria perguntar para vocês, que é uma dúvida que eu sempre pergunto para as pessoas com mais experiência de ministério que a gente tem, como é que foi assim, como é que começou a trajetória de vocês com Cristo? Antes, acredito que começou primeiro na conversão, Sim. Assim, e conta pra gente um pouco do início, como é que foi? Bom, eu já cresci, né, eu já nasci num lar cristão, né. Meu pai já era evangélico, foi ele que ganhou minha mãe para Jesus, né? Então, assim, a minha trajetória na igreja já é desde do berço. Uhum. Fiquei afastado, como todo jovem, às vezes é rebelde, né? Que quer conhecer o mundo aí fora, né? Um ano, mas depois de um ano eu voltei para a casa de Deus e foi onde Deus tinha um propósito, né? Que Deus usou a vida de pastores dizendo que o futuro, ou a minha família que me aguardaria, estava em outro país. E aí, com 21 anos de idade, eu vim para os Estados Unidos. Essa é a minha trajetória. Então, eu cresci num lar evangélico. A Simone, eu creio que foi quase até a mesma coisa. Né? Nasci no lar evangélico. Como todo jovem, a gente quer experimentar. Faz parte. Mas, assim, foi assim, na realidade, foi uma fase onde eu perdi minha mãe muito jovem, né, com 13 anos. Então, tipo assim, você fica meio perdido. Uhum. E como meu pai se converteu no dia do velório da minha mãe, ficou aquela coisa assim, um sentimento meio de revolta, ou rebelde, aquela coisa de rebelde sem causa, né? Uhum. Então, mas foi um período curto também. Graças a Deus, Deus teve misericórdia, porque muitos não conseguem voltar, mas Deus teve misericórdia. Eu fiquei pouco tempo afastado fora da igreja e a gente voltou. Talvez Deus tenha permitido essa saída, para às vezes a gente entender muito aqueles que estão lá fora, né? Porque acho que nada acontece por acaso, tudo acontece pela permissão de Deus. E tanto que hoje, no ministério que a gente está, a gente usa muito o exemplo daquilo que a gente viveu para poder passar. Então assim, a gente já vem de um lar cristão. Esse é o princípio, né? Porém, a gente conheceu o lado... Sim. Vocês se conheceram já mais jovem? Eu vim com 21 anos de idade, como eu falei, Deus usou a vida de pastores, creio que quem está nos assistindo, acho que
que é um evangélico e crê que Deus usa pessoas para falar com você, né? Sim, claro. Como eu falei, Deus tem um propósito em todas as coisas. E quando eu cheguei aqui com 21 anos de idade aqui nos Estados Unidos, eu tinha muitos sonhos. Eu tinha sonho de servir o exército. Uau. Meu primo era sargento do exército. E na época que eu fui me alistar no exército, fazer teste, eu ia ser músico do exército. Banda, eu toco instrumento de sopro, né? Que é Sério? trombone, trompete, bombardino, aquelas coisas de banda, né? E eu fui me alistar e fiz o teste. Porém, naquela época o governo não estava liberando verba pra galera se alistar, tipo, conseguir carreira no exército ou se alistar. Então foi uma decepção pra mim, porque eu fiz o teste na banda e passei. Porém, era um sonho que eu tinha, como todo jovem tem sonho, eu tinha o sonho de servir o exército. De continuar ali. Eu tinha um primo lá dentro que, né, o sargento falou, infelizmente você não pode continuar porque o governo não libera mais esse ano, devido verbas. Então assim, foi uma decepção pra mim. Então assim, vários planos foram frustrados, mas eu tinha esse propósito de eu vir pra cá. Então eu vim pra cá com 21 anos de idade, ela já estava aqui, eu não a conhecia. Eu até eu brinco que ela morava com as amigas minhas e eu conversei com ela por telefone. Né? E aí eu brinquei com um amigo meu e falei, eu vou chegar nos Estados Unidos e vou dar um garro nela. Sabe o que ele é? Vou pegar ela. Eu nem sabia, aquela coisa de jovem, né? Naquela época talvez você nem tinha acesso à imagem, talvez não, foi uma fotinha foi ou aqueles outra. orelhão, sabe, da esquina, aqueles antigos que você olhava na esquina da rua. Foi naquele jeito. Cartão telefone. Metade do pessoal que tá vendo a gente não sabe nem o que é isso. Não sabe o que é isso. A gente viveu aqui nos Estados Unidos isso, né? Nossa. E aí eu cheguei aqui, né? Só que ela vai contar aqui agora, ela já orava, pedindo um esposo. Como é que a Simone orava? Olha só como é que Deus faz. Você que nos ouve hoje, que está procurando algo, primeiramente, ore. Você vai ver que Deus responde. Na prática, né? Na prática, olha só como é que ela orava. É engraçado que, tipo assim, não era, eu tinha 23 anos nessa época, eu falei assim, ó, e as minhas amigas, todas elas queriam casar. Só que elas eram mais velhas que eu, tá? Eu falei assim, não, se for me casar, tem que ser desse jeito. E eu orava pra Deus, ó, tem que cantar, tem que ser o homem de Deus, tem que ir na igreja, tem que ser o servo de Deus. Um checklist completo, né? E tem que fazer a primeira voz ainda, porque eu fazia a segunda. Então, geralmente, dupla, a mulher faz a primeira. A voz mais... Eu falei assim, eu não quero, tem que ser a segunda. A dificuldade que eu coloquei. Mas eu coloquei, assim, coisas que eram que beneficiavam o reino, né? E quando ele chegou... Aí outra coisa, eu falei que tinha que ser da região sul do Brasil. Olha só, tipo assim, de São Paulo pra baixo. Graças a Deus, minha esposa é mais do que eu pedi. Eu não sabia pedir, eu não pedi. Sim. Na época eu já era cristão. Mas na verdade a gente casou, a gente decidiu casar depois que a gente estava junto já. Eu confesso esse erro meu. A gente casou, eu tinha de 18 para 19 anos. E eu não tinha essa maturidade de falar assim, não, peraí, eu quero uma esposa que seja tenha esses requisitos. Não. Porque assim, interrompendo um pouco do assunto de vocês, infelizmente, meu pai e minha mãe são separados, e desde que eu tinha 2 aninhos, 3 aninhos, eu deixei de conviver com a minha mãe. Naquele processo de separação deles, de divórcio deles, eu morei um período curto com a minha mãe, depois meu pai, eu sou do Rio, e a região que eu ia morar no Rio era muito perigosa. Meu pai com medo, tráfico, aquela coisa toda, tirou a gente de lá, eu e meus irmãos, pra gente viver com eles. A gente ficou morando com meu pai ali, e eu passei alguns anos sem ter aquela referência de mãe dentro de casa. Minhas tias me ajudaram muito, minha avó, mãe do meu pai, sempre ali muito presente, mas aquela referência. Então, quando eu era rapazinho, eu não tinha mesmo aquela... Como é que eu vou pedir uma esposa? Como é que deve ser uma esposa? O que é bom na maturidade? Eu não tinha. Inclusive, eu até falo que na minha vida, a maior dificuldade que eu tenho na minha vida, no ministério, é ser um bom marido. Sim. Não que eu não queira, só que, assim, a fase que era para eu aprender isso, que era quando adolescente, vendo meu pai estar casado com uma mulher, para ver como é que funcionaria, eu não tive. Então, meio que eu aprendi na pancada mesmo. Minha esposa me cobrando, você tem que fazer isso. Então, hoje, graças a Deus, depois de 12 anos, eu tenho uma estrutura mínima para estar com ela. Mas eu confesso que eu tive dificuldade. Mas no caso de vocês foi diferente. Eu tô aqui maravilhado. É assim que o povo tem que fazer, é assim que as pessoas têm que fazer. A maioria que vai orar, né, até porque você falou, né, por causa da maturidade, talvez assim, muitos não tinham os líderes para ensinar, né? Hoje a gente trabalha, vocês vão conhecer um pouco da nossa trajetória com adolescentes, e a gente tenta ensinar para essa galera a maneira que deve orar.
Porque você quer orar, vai pedir um carro. Ah, vou pedir um carrinho. Não, cara, Deus é o Deus dando o ouro e da prata. E Deus conhece a intenção do seu coração, brother. Então vamos orar com convicção. O que você quer? Propósito. Um propósito. O que eu quero? Você está entendendo? Qual que é o intuito do que eu vou querer? Vou querer o melhor carro? Qual que é o intuito? Então assim, o que ela pediu, ela já tinha no coração. Falei sobre oração, né? Orar com propósito. É a pessoa que a gente ensina para os adolescentes isso. Então a Simone era uma moça de 21 anos de idade e ela tinha o sonho de... Hã? Acho que já tinha 23, assim. 23. Deixa eu falar que você é mais novinha. Não pode. Mas é porque todo mundo pensa que eu sou mais nova. Mas ela orava com propósito. E eu me lembro que quando eu pisei o pé nos Estados Unidos, eu vi ela já no segundo dia de América, né? Que eu conheci ela. Eu estava na frente da igreja, ela estava saindo. E a irmã dela ajudava em oração. O nome da irmã dela é a missionária Teresa Lopes, lá de Newark, New Jersey. Então assim, ela ajudava em oração. Então quando eu cheguei aqui, o que foi que ela falou? Ela olhou pra ele e, tipo assim, eu não tinha visto, mas ela foi, porque era, meu cunhado nessa época era pastor da igreja, e eles foram conhecer ele. Na hora que ela viu ele, Deus falou com ela, assim, o prometido já chegou. Uau. E Deus tinha falado com a minha irmã. Direto isso, né? Porque eu tinha uma outra irmã que morava comigo, que também era solteira. Só que a minha irmã era mais complicada. É outra história, né? É uma outra história. Mas, tipo assim, quando Deus tem propósito, ele faz exatamente, ele trabalha nos detalhes. Né? Então assim, como ela orava, pedia uma pessoa que fosse do estado dela, do Paraná, que gostasse de cantar. Eu não cantava, cantava assim na igreja, no Ministério de Jovens, né? Ela queria alguém que fizesse a primeira voz. Então assim, até no entanto eu não cantava, mas ela pedia para Deus isso. Quando eu cheguei, teu prometido chegou. Até no entanto você não sabia que você cantava. Entende? Então assim, no segundo de América eu conheci ela ali, tipo, começou já na primeira semana, eu já comecei a namorar ela, entendeu? Então assim, ali começou o projeto de Deus na nossa vida. Ali começou o casamento de Val e Simone, a Val de Si, pra quem não sabe, começou a união nossa. Um ano depois a gente já estava casado. Então assim, a gente já começou, ela me ajudou muito aqui. Eu cheguei aqui na época que era muito frio, cara, nevava demais. Trabalhar na construção, você sabe, você chega devendo aqui, eu vim devendo $9 mil. Então pra pagar essa dívida foi complicada. E aí até eu me lembro que ela queria sair, sabe? Ela já estava aqui há 3 anos. O salário naquela época era muito mais baixo. $8 a hora eu entrei ganhando aqui nos Estados Unidos. É para nós falar a história, então $8 a hora. Eu me lembro que a primeira semana eu parecia que tinha apanhado uns 10 caras. Você entende? E ela queria sair, né? Como toda a galera quer sair, jovem quer sair. Eu não tinha grana, cara. Tinha muitos jovens aqui. Muitos jovens aqui, que a gente saía demais, entendeu? Nessa época nós estamos falando em 2002 ali. Era muita galera. Hoje em dia casou toda essa galera, né? Mas era demais, mas na região de Newark. E aí eu não queria sair, ela, não, vamos, eu não queria, vamos, porque sabe, todo homem que não tem uma grana, ele não gosta de sair na dependência da mulher, né? Nossa, hoje ainda é assim. É assim, naquela época, então, nossa. Então, tipo assim, você acabou de vir no Brasil, cara, é vergonhoso pro cara sair e a mulher pagar, era, né? Nossa, é muito. Hoje em dia eu brinco, as mulheres lutaram pelos direitos iguais. Então elas têm que pagar a conta também. Tem que pagar a conta também. Eu não sei quem foi, mas... Elas lutaram independência, então, cara, independência ou morte, quiseram independência, então tem que pagar a conta dos homens. Mas eu brinco assim, sabe? Só que ela foi uma benção no meu começo aqui, sabe? Não era pra mim ficar ali na estado de New Jersey, era pra mim ir pra North Carolina. Pra praia. O voo não deu certo, acabei ficando, conheci ela e fiquei ali 1 ano, ali começou a história, Val e Simone. Começamos na igreja e tal, né? E ali a gente continuou, casamos, eu era uma pessoa muito explosiva, cara. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu queria, como toda a galera, quer saber só de trabalhar. Da grana. Não que eu não era evangélico e nada, eu ia na igreja, como muitos fazem até hoje, só os domingos, e ela era ativa na igreja. Então, devido à minha atitude, eu casei com ela e tá, como eu não ia muito, ela também começou meio que enfraquecer, sabe? Porque, querendo ou não, você é casada, a mulher... né? Assim, é meu ponto de vista, tá? Quando um é demais para uma coisa e o outro é de menos, o ideal é encontrar o equilíbrio, o meio termo. E quando a pessoa, igual você falou que ela era mais assídua na igreja de você menos, o natural é que ela seja um pouco menos assídua. Dificilmente um ou outro, no meu ponto de vista, vai conseguir levar a pessoa para o extremo dela, a bolha dela. Isso é difícil. Por exemplo, mas não é impossível. Não é. Por exemplo, é um dos aprendizados que eu tenho e que eu tive. Então assim, como eu tava falando, só que aí a gente casou, né, cara? E a Simone, eu era uma pessoa que era muito explosiva, eu queria qualquer coisa que fizesse pra mim, eu já queria brigar, entendeu? Eu saía pra rua muito nervoso, qualquer coisa era motivo de briga pra mim. Não brigava com ela. Nunca fui uma pessoa de agredir, não, mas eu era aquela pessoa... Eu sei medo do que você tá falando. Você tá entendendo? Só que ela sempre, como sempre fala que a mulher sabe edifica sua casa, a Bíblia fala, né?
E aí ela sempre orava, não é isso, patrão? Quando vocês falavam do equilíbrio, assim, porque eu sou um pouco mais, eu sou mais envolvido com a igreja, eu participo com mais atividades na igreja do que minha esposa, do que a Camila. Mas eu tava, isso é há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e eu cobrava muito dela, não, você tem que vir comigo. Às vezes eu tô lá nas reuniões e tava todo mundo em casal, e eu tô tá lá eu sozinho na mesa. Tá lá, por exemplo, reunião do conselho, ou reunião de alguma coisa, tava lá os casais, ela não ia comigo. Ou às vezes não interessava tanto, enfim. E eu ficava assim, olhava pra mesa, fulano tá em casal, só eu tô sozinho. E eu achava que ela tinha obrigação de estar comigo. Só que, passando tempo, a gente chegava a se desentender por causa disso. Ela era menos, eu era exagerado. Hoje eu vejo dessa forma, que eu deixava até de fazer algumas coisas que eu tinha que fazer com ela, para fazer uma para a igreja. Sim. E hoje eu vejo que isso é um defeito, era um defeito que eu tinha. Mas aí, um belo dia eu falei, não é obrigado a ser igual a mim, não. Sabe, não é obrigado. Então eu comecei a enxergar o ministério dela é diferente do meu. Sim, 70%, 80% dos sermões que eu preparo para me pregar, para ir para a igreja, é ela que me dá. Mas me dá que assim, me chamando a atenção de alguma coisa, ou falando comigo alguma coisa, quando a gente ora, quando a gente conversa sobre algum assunto determinado. Ela fala algo comigo, eu falo, nossa, isso aí tá lá em João 1. Aí eu vou lá ler e é exatamente o que ela me falou. Às vezes ela acorda de madrugada assustada, aí ela para assim, nossa, eu sonhei com um negócio assim assado. Aí eu paro, aí tipo assim, eu sou mais da palavra, eu vou lá. Camila, é isso. Sabe, então tipo assim, eu comecei a reparar isso. Ela não tem talvez o ministério evangelístico, apostólico, sabe? Mas ela, por trás dos bastidores, ela é fundamental em tudo que eu faço na obra de Deus. Ela é a maior estrutura, assim, eu tô falando de física, de verdade mesmo, é a maior estrutura que eu tenho para eu conseguir fazer tudo isso. Vocês viram que vocês estavam aqui? Eu não estava aqui, ela recebeu vocês, preparou aqui a mesa. São coisas que eu tenho talvez a visão para fazer, mas eu sozinho não ia fazer nada. Isso é essencial, né, cara? Sabe? Eu sempre falo para todo obreiro, todo pastor que tem, se não tiver uma esposa que te ajude, brother, você não consegue fazer. Não é te ajuda estar lá na frente, mas te ajuda nos bastidores. Que nem você falou, servir, fazer isso aqui é essencial, você não daria conta de fazer, né? Mas o caso dela foi o que fez muita diferença no começo do nosso casamento, né? Orando. Assim? Não pode falar. Assim, eu não vou contar a história inteira, mas eu era uma pessoa difícil de lidar, entendeu? O nosso casamento foi muito assim, ela orando para que Deus viesse me dar experiência, para que Deus viesse me dar, porque eu contava muita experiência dela, né? E até foi uma época que eu fui preso pela imigração aqui, sabe? Em 2007. Fui levar aí uns amigos a tirar uma carteira de motorista, driving. E aí, uma longa história, só que resumindo tudo, para não contar essa história aí, a imigração nos pegou e aí eles nos liberou para voltar para cá, foi lá no estado de Maine, lá perto do Canadá. Um mês depois a gente voltou lá, e aí eles falaram que nós não iríamos ficar presos, entendeu? E foi aonde que Deus falou comigo assim, declarado, que Ele me trouxe aqui para esse lugar para fazer a obra dele. Esse aí foi o start. Sim, foi o start, sabe? Porque assim, se não fizer minha obra daqui pro Brasil, e sabe que se voltar assim da maneira que você não está preparado, é vergonhoso, né, cara? Claro. Então assim, Deus falou declarado comigo. Então a gente ficou 25 dias preso, porém, olha o chamado que aconteceu. Nesse tempo, cara, que a gente ficou preso, a gente começou a fazer cultos dentro da cadeia. Desde o primeiro dia. Lá não era presídio de imigração, era um presídio de segurança máxima. Nossa. Não é imigração, eles não têm presídio de imigração naquele lugar. Então a gente ficou com criminoso, com pessoas que matavam os outros, com traficante, entendeu? Tá pesado. Só para entrar dentro do presídio lá era 5 portões de ferro, né? E a gente começou a fazer cultos desde o primeiro dia. E aí eu comecei a cantar até em espanhol lá nos cultos, sabe? Foi assim, um agir de Deus. Eu me lembro de uma pessoa só para dar um testemunho aqui, que era um budista, pessoa que o deus dele era Buda. Ele fazia 3 anos que estava preso naquele local. E aí a gente começou a cantar, meu cunhado pregava, tinha os tradutores, a gente começou a fazer culto, e tinha um lugarzinho, e os presos começavam a vir, aglomerar, se juntar, e os hispanos, os americanos, então foi uma coisa assim bem sobrenatural que Deus fez ali, sabe? E aí a gente começou a pregar, evangelizar, conseguimos Bíblia para distribuir para a galera, e
A primeira semana esse budista aceitou Jesus. Nossa. Olha só que milagre. Esse pessoal são muito ele assim, aceitou né? Jesus. Na segunda semana, né, ali, ele teve o alvará de soltura, cara. Chegou o alvará, depois de 3 anos que ele não sabia, chegou o alvará e falou, ó, tá aqui o alvará, você vai ser solto. E aí, cara, na terceira semana que tava lá, que ele ia sair, né, porque tem os burocracias de papelada, vendo o cara sair com uma Bíblia debaixo do braço e dizer que ia servir o Jesus que nós pregamos para ele. Porque o Buda dele não tirou ele em 3 anos e Jesus tirou em 3 semanas. Foi em 3 semanas, né, que ele tava ali aceitando Jesus. Então, assim, ali foi tipo assim, pra mim foi um troféu, né, cara? Fazer parte daquilo, né? Isso. A semente foi plantada ali no coração dele. Se ele está seguindo hoje, eu não sei, mas o evangelho foi implantado no coração dele, né? O Espírito Santo fez a obra. Então foi 25 dias ali que era impossível nós sair da prisão e Deus fez um mover que a gente conseguiu sair daquela cadeia. E ali começou a despertar, né? Aquela chamada para me fazer a obra de Deus realmente aqui nos Estados Unidos. Eu me lembro que quando eu saí da prisão, eu já comecei a liderar, não liderar, mas auxiliar um irmão no ministério de masculino da igreja. Nós tínhamos 6 homens. 1 ano depois eu já estava liderando o ministério, nós já estávamos com 40 homens cantando no trabalho, para quem nunca tinha liderado nada. Então, assim, o chamado que Deus tem para a vida, né? Minha esposa começou a trabalhar no Ministério das Irmãs, então ali começou, sabe, envolver. Porém, eu fazia plano para regressar ao Brasil. Falei, não, eu vou regressar ao Brasil. E mandamos móveis embora, mandei 2 containers de móveis embora, daqueles de 40 pés, quem é dos Estados Unidos sabe do que eu estou falando. Bem grande. Bem grande, mandei todos, está lá no Brasil me esperando. E fiz planos e projetos para regressar ao Brasil. Não queria saber de ficar aqui. Mas Deus tinha propósito para nós aqui. Continuamos fazendo a obra e aí começamos juntos, né, dentro da igreja, começamos a cantar junto, sabe? Me lembro que a primeira vez que a gente saiu para cantar... Mas isso dentro do de louvor? Não, dentro da igreja, a gente congregava na igreja de Newark, na igreja do pastor Welber dos Santos, que é ali perto da Penn State, a estação de trem de Newark, muito famosa ali, a igreja, 35 anos de ministério tem, e a gente foi a primeira vez que a gente cantou juntos. Eu liderava o ministério masculino, a gente cantava, era o ministério das irmãs, e foi aonde que a gente surgiu a ideia, vamos ensaiar um hino para cantar junto? E a gente cantou, não foi assim? E o que foi a primeira? Foi um encontro de casal, até. Foi até um encontro de casal. Sim, faz sentido. Eu até não gosto de cantar encontro de casal, porque assim, meu estilo é mais pentecostal, aquela coisa mais, né? Casal é mais melancólico, sabe? Mas assim, a gente começou ali a cantar. E quando a gente cantou, como é que foi? Primeira pessoa, nós nem foi a primeira vez Olha que a gente só. cantar junto. Aí uma irmã chegou e falou assim, eu vi vocês no cabo de CD. Depois Uau, vocês começaram a dar nossa. risada. Nossa, capaz. Primeira vez que a gente cantou, cara. Então foi aí que começou a vir essa ideia de Ideia não. Não, foi a primeira pessoa que falou. Primeira pessoa que Deus usou Só que pra não era falar. nada que a gente planejava. Aí passou disso, Deus começou a usar pessoas, a gente começou a cantar, exato. né? Mas Deus começou a usar pessoas dizendo que a gente ia gravar um CD. E nós sempre fugindo. A gente cantava na igreja, começamos a cantar na igreja, começou a surgir, a igreja recebeu o primeiro louvor, nunca tinha cantado junto. Cantamos, a igreja recebeu, Deus já usou uma pessoa, veio na brincadeira, porque não cantávamos, nunca sonhamos. Olha aqui, uma coisa, quer dizer... É uma coisa a gente fazer na igreja. Val e Simone hoje existe porque a gente nunca sonhou em gravar CD. Nunca buscamos isso, você vai entender aqui agora. E nunca imaginamos isso. Até eu brincava, até zoava com amigos que gravavam CD. Vai gravar CD pra quê? Entendeu? Mas assim, começamos o projeto, começamos a cantar na igreja. Deus usou uma pessoa. Começamos a trabalhar envolvido no ministério, tá sem focar em nada. Surgiu a oportunidade, o pastor chamava, a Valdeci e Simone vai cantar um hino. Vamos cantar. Aí começamos a receber convites de igrejas. De outras igrejas. De outras igrejas. E aonde a gente ia, Deus usava pessoas. Falou, olha, Deus me mostra vocês viajando nas nações. Deus me mostra vocês com CD gravado. Sabe aquele negócio? Talvez todo mundo ache que quem canta acha que era um sonho de gravar. No nosso caso, nunca foi isso. Nunca sonhava. Isso aí, e vamos falar um pouco disso. Sim. Isso aí faz a grande diferença entre querer ter e simplesmente ser. Exato. Eu vejo dessa forma também. Que quando a gente quer servir a Deus, quando quer fazer algo de Deus, sem pretensão de alcançar números ou bens, nada disso, só com a livre vontade de, eu quero cantar, igual eu toco contrabaixo. Sinceramente, quando eu era adolescente, eu já entrei numa banda, aquela coisa de adolescente na igreja, mas eu nunca tive pretensão de rodar o mundo, rodar o Brasil, tocando. Eu gostava muito do louvor da igreja.
Ah, não vamos ministrar, já ministramos lá na igreja de vocês, eu vou ministrar na outra igreja. Aquilo para mim era o máximo. Mas vamos gravar um CD. Algumas pessoas falavam que esse pensamento era um pensamento pequeno meu. Mas não, aquilo ali para mim já era maravilhoso aquilo ali para mim. Bom tamanho, né? Só que assim, se Deus me levasse para isso, também, eu não tinha aquele sonho, vou dizer isso, eu não tinha aquela pretensão de ser, e realmente não aconteceu. Deus me levou para outros caminhos. Mas essa é a grande diferença. Eu acredito que se vocês tivessem entrado nisso com a intenção de ser o Val e a Simone, talvez não seria tão forte isso na vida das pessoas. Pois é, então a gente não tinha esse sonho, não imaginava. A minha ideia, depois que eu saí do presídio, é fazer a obra, estava feliz, trabalhando no ministério, a Simone na igreja, sendo útil na igreja, entendeu? Mas sempre queria ir embora. Só que sempre queria ir embora. Os planos sempre. Meu plano no caso, vocês já tinham decidido isso, então. Sim, Não, mas eu, né? Na realidade, quem decidiu era ele, né? Era mais eu que fazia a cabeça dela. Nós temos que regressar ao Brasil, nós temos que ir embora. E aí o que acontece? Nós começamos depois disso, Deus usar pessoas, nós sempre levando a brincadeira. Foram 8 pessoas no total. Sim. 8 profetas que Deus usou. Falar a mesma coisa. A mesma coisa. Nós sempre fugindo. Aí teve que, até a última vez, a 8ª pessoa, ninguém sabe quem que é até hoje, a gente pergunta, eu mesmo não conheço essa pessoa, parece que foi um anjo que Deus mandou, sabe, para dar um tapa na nossa cara assim, para despertar. Nós estávamos cantando na igreja local, nós já estávamos que a gente se mudou de igreja, normal, né, no outro ministério, e a gente estava cantando um hino que chama-se Unção Divina. E aí, vamos dar uma palhinha aqui, né? Nós estávamos cantando esse hino assim, ó. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. Então, tipo assim, nós começamos a cantar e Deus começou a visitar o ambiente, sabe? E no final do culto, a irmã chegou e falou, olha, eu queria um CD de vocês. Aí eu brinquei com ela, falei, CD nosso? Não tem CD não. Eu sempre fui muito prestativo às pessoas que nos visitam na igreja, né? Pastores, cantores realmente. E tal. Eu gosto sempre de ser prestativo, auxiliar, não é? Porque eu sei o que é difícil ir num lugar e não ter ninguém para te auxiliar. Então eu gosto de ser prestativo. Aí eu brinquei com ela, falei, não tem CD não, mano. Aí Deus me mostrou quando vocês estavam cantando. Falei, Deus mostrou para a senhora, deve ser porque eu trabalho muito com os pastores e pregadores que vêm aqui no Brasil e eu estou mexendo com os CDs e DVDs dele. Não. Aí ela foi falar com ela. Falei, irmã, Deus me mostrou vocês com o CD gravado e vocês vão orar para Deus confirmar, porque o seu esposo me levou na brincadeira. Falou assim, vão orar para Deus confirmar, porque Deus me mostrou. Então assim, foi a 8ª pessoa e nós sempre fugindo. Então a gente chegou em casa e começamos a conversar. Falou, bom, se for para ser de Deus realmente isso, vai acontecer. Vamos orar. Deus vai trazer em casa. Tá vendo essa maneira que nós estamos conversando aqui? Deus vai trazer em casa. E quando eu estiver tranquilo em casa, conversando, tomando um café, a pessoa que Deus vai usar vai trazer esse projeto em casa. E foi assim, cara. A gente orou, eu conhecia muitos contatos aí no meio evangélico, conhecia a dupla Marcelo Dias e Fabiana, são amigos, na verdade eu digo que são os pais do nosso ministério. Porque foi pessoas, quando você tem um ministério, procure, peça para que Deus sempre te dê pessoas que te ajudem a crescer na caminhada. Mentores, sabe? Porque você precisa, senão você não consegue. Não, jamais. Entendeu? Quanto a isso aí, hoje eu posso falar sem medo de errar. Que quanto a mentores, o pastor Claudinho e o pastor Elisão, foram divisores de água na minha vida. São bens. Não só no meu ministério, mas na minha vida. Hoje, assim, apesar, eu vejo dessa forma. Eu tenho 30, a Camila tem 32. Aí a gente está naquela fase de sonhos. Sim. A gente tem, graças a Deus, a gente tem uma família muito bonita, sou muito apaixonado com meus filhos, gosto muito de criança. E a gente tem personalidades um pouco diferentes de algumas coisas. Por exemplo, ela corrige mais os meninos. E eu falo, não bate não. Eu já sou um pouco mais mole para essas coisas. E assim, eu consegui enxergar uma possibilidade da gente realmente viver o ministério, viver uma família, viver junto. Depois eu conheci o pastor Claudinho e o pastor Elisão. Olha aí. A gente, Camila e eu, nós não íamos dar certo. Isso, e ela confirma isso também. Principalmente depois que a gente veio morar aqui. Porque aqui a vida também, ela não trabalhava no Brasil. Aqui depende. Lá a gente casou no Brasil. Eu trabalhava, a casa estava arrumada, a Manu só tinha mais velha. Estava lá bonitinha, chegava da escola, às vezes de casa feia. Se acostumou naquela vida, né? Aí a gente saiu, nós passamos um período em Portugal, nós ficamos longe ali 3 meses, na época que eu fui, depois ela veio.
Ela chegou lá, parece que ela pôs o pé ali e falou, não, aqui não dá pra mim. E já tinha um irmão aqui que quis vir pra cá, e eu naquela coisa de homem, falei assim, cara, eu não tô conseguindo dar uma vida boa pra minha mulher. Eu não tô conseguindo dar uma vida boa pra minha filha. Eu falei, Camila, vai, vive sua vida, dá uma oportunidade, ela vai ser melhor que aqui. Foi onde a gente chegou aqui, o irmão dela recebeu ela aqui, e ela falava que era muito bom. Enfim, isso é outra coisa. Mas quando a gente chegou aqui, eu dei de cara com... Eu era gerente administrativo. Cheguei aqui, nunca tinha trabalhado em construção no Brasil. Cheguei aqui, tem que trabalhar na obra. Acordar às 5 da manhã, chegar em casa às 8 da noite. E quando eu chegava em casa às 8 da noite, eu queria tomar meu banho, ligar a televisão e era o que eu fazia. Aqui não dá. Ela chegava às 8 também. Então, trouxe muito conflito, trouxe muito problema na vida da gente. E o pastor Claudinho e o pastor Elisama ali, uma mentoria, assim... Assessorando tudo, né? Cara, detalhes. O pastor Claudinho é aquele cara muito manso, aquele cara muito... a tranquilidade dele. E eu agitado. Mas ela não pode fazer isso. E ele... Mas meu filho... Então, eles foram os mentores que, sabe, que verdadeiramente deram um start para você mesmo. Você tem potencial X, ela tem X. Então, vem cá, vamos conversar. Muitas vezes, então, eu sou muito grato e eu devo muito isso a eles. O ministério deles, o slogan deles é mais uma igreja, uma família. Sim. E a minha família hoje tem essa estrutura por muito do que eles ensinaram a gente. E eu vou ser grato por isso o resto da minha vida. Porque o meu trabalho não seria o que é hoje se eu não tivesse a minha família. O meu ministério nem aconteceria. Essa conversa não estaria acontecendo se não fosse a minha família. Então, assim, é uma árvore que saiu dando os ramos. E sabe? E quem acreditou na gente, mais do que a gente mesmo, foram eles. Então eu devo isso a eles. Os mentores são muito importantes. Uma coisa muito importante. Deus, quando nós estávamos, a Simone vai falar aqui também, mas a gente estava, como a gente orou, e nesse ano eles ficaram em casa. Já tinha 2 anos que eu conhecia, nesse ano eles ficaram em casa, a gente estava numa casa maior, né? E aí a gente conversando, como a gente está conversando aqui, como o pastor Marcelo sabia dos planos que a gente tinha para regressar ao Brasil, e aí ele me perguntou, e aí, vai embora? Eu falei, vou embora, pastor. Isso já tinha quanto tempo vocês estavam aqui? Já fazia uns 9 anos. Eu falei, continuo com o pensamento de ir embora, só que dessa vez a gente vai comprar, vou comprar uns $10 mil em aparelhagem de som, ok? Vou mandar e vou fazer cruzadas no Brasil. Vou fazer cruzadas, chamo os pregadores e eu com a Simone agora a gente está começando a cantar. Cantar junto? Mas sem falar em CD nada. Vou cantar e vamos evangelizar. Porque naquela época CD era muito difícil. Era extremamente difícil você gravar uma música. Aí o que acontece? Ele falou, vocês estão querendo ir embora mesmo ainda? Estamos querendo ir embora. Mas vocês estão cantando também? Estamos cantando também. Eu nunca tinha visto cantar. E por que vocês não gravam o CD de vocês? Ele falou assim... Eu falei, pastor, não é meu sonho, não é meu projeto, não. Tem Nós nem sabemos nem sei como é que funciona isso aí, tem que correr atrás de muita coisa. Eu falei, não, grave o CD de vocês. Aí começou a mudar a conversa, uma pessoa muito espiritual, e falou assim, Deus está me tocando aqui para produzir um trabalho para vocês. Produzir um CD para vocês. Então ali, falei, começou a mudar a conversa, então assim, eu vi ali uma resposta de Deus. Que eu falei, eu orei para que se fosse da vontade de Deus, Deus ia trazer o projeto em casa. E como ele falou que estava sentindo de Deus para trazer esse projeto, foi a resposta. Então foi a resposta. Então ali começou a iniciar o primeiro projeto de Val e Simone. Foram 3 anos depois. Ele nunca tinha visto nós cantar. Foram 3 anos. Para gravar um CD não vai isso. Mas o que acontece? Eu pedi para que Deus me desse muita experiência nesse tempo. Durante esses 3 anos que foram de espera de CD, a Simone teve um livramento de morte muito grande. Como é que foi, Simone? Um acidente de carro. Estava numa rodovia e a barra de direção do carro quebrou. Nossa. Só que o meu carro, em vez de ir pro acostamento, ele ficou com a metade na pista. E veio um caminhão e arrebentou o carro. A barra de direção do carro, ela ia entrar numa pista, a barra de direção quebrou e jogou o carro de volta para a pista. A carreta veio e bateu de cheio nela. Então, assim, só que uma semana antes, Deus falou que por essa semana eu tô, mostrando para você que eu tô com você, estou poupando a sua vida. Pelo que eu tô entendendo, até aqui da trajetória de vocês, Deus estava todo o tempo assim, vou usar esse tempo, a boca aberta, falando vários detalhes da sua vida, da vida de vocês. A gente está resumindo bem resumido aqui, mas assim eu vejo tanto antes de vocês se conhecerem, e durante, o pessoal, olha, eu tenho um negócio para vocês. Ele sempre vinha avisando. Cara, então, que legal. É bem resumido, até falo que nossa história é um livro, né? Sim. Até porque tem até o final ainda, que eu estou esperando esse final para concretizar, quem sabe vai ter um livro sobre Val e Simone, porque a nossa história é uma história muito, realmente os planos de Deus, sabe?
Então, assim, Deus deu livramento de morte para ela, amigos que, tipo assim, foram se afastando, pessoas, eu não sei o porquê, mas que Deus vai tirando, né, cara? Ele vai trazendo novas amizades para te ajudar, né? Eu tive um livramento também de morte no trabalho, entendeu? Muito grande também, que é onde eu trabalho aqui com pintura de ponte, pintando ponte. Eu trabalho, sim. Então, assim, uma carreta veio e pegou onde eu estava em cima no esquerdo. 5 minutos antes eu saí, a carreta veio e pegou ali. Se eu tivesse ali, eu tinha ido. Sim. Livramento de cura. Eu sofria 6 meses durante dor nos meus braços. 6 meses que o médico falava que eu teria que operar. Então, assim, foram 6 meses eu falava que não admitia operar. E 6 meses eu orando. E Deus usou, depois de 6 meses, uma senhora na igreja, que Deus mostrou para ela como é que ela tinha que orar para mim. O que eu sofri em 6 meses, né, buscando e orando, Deus usou ela em 15 minutos, Deus tirou tudo aquilo que eu sofri em 6 meses. Em 15 minutos, assim, orando. Então ali, durante todo esse tempo, sabe? E até depois você procura, Val e Simone aí, tem uma música que se chama assim, Vai Passar. É uma música que fala muito de deserto, de prova, e a gente estava passando por essa fase. Era época de repertório. Quando a gente ouviu essa canção assim, foi assim pra nós, foi tipo assim, Deus falando, né, que isso aí vai passar. Essa prova, essa dificuldade vai ter um fim. E a gente estava passando, 3 anos depois, Marcelo Dias regressa aqui nos Estados Unidos, e a primeira agenda que eles foram fazer, chamaram nós para cantar, antes deles. Tipo assim, quero ver vocês cantar. E a gente cantou, e ali falou, não, realmente tá selado. Val e Simone é uma dupla, né? Então assim, ali começou Val e Simone. Pegamos o CD, gravamos o CD, o que Deus faz com nós? Deus toca no coração do nosso pastor, nós éramos membros, falou, olha, eu tenho um convite para fazer para vocês. Eu falei, pastor, vocês vão liderar o Ministério de Missões da igreja. Uau! E aí a gente estava com o CD gravado e liderou o Ministério de Missões da igreja, porque eu sei que o Ministério de Missões estava passando por uma fase muito difícil naquela época. Dependia muito da gente, não vou entrar em detalhes. Porém... O Ministério de Missões era algo que, tipo assim, te exigia de você quase 100%. Que era estar em culto, participar de evento, organizar... Pra falar a verdade, o Ministério de Missões, na verdade, as pessoas não dão muita credibilidade. Não. Sabe? As pessoas falam muito do Ministério do Louvor, hoje o Ministério de Mídia, hoje é um ministério também, os jovens, mas acaba que o Ministério de Missões, ele não é... Como nós estamos no bate-papo, depois se quiser ouvir música, a gente não veio aqui cantar hoje, mas música você procura, aí você vai ver as músicas. Mas vou contar um pouco da nossa história que tem edificado muitas pessoas aqui nos Estados Unidos. Sim. Tem impedido de muitas pessoas de tomar decisões erradas. Aí a gente começou, eu falei com o pastor, Deus tocou no seu coração, porém, Deus não tocou no nosso. Você entendeu? Não tô com essa chamada para missões, entendeu? Eu acabei de gravar um CD aí, para mim é novo isso aí, entendeu? Deus chamou a gente para essa obra, então eu vou usufruir dessa obra. Só que eu não imaginava que Deus tinha um propósito para nós no Ministério de Missões, né? Então assim, eu falei com o pastor, durante esse mês, pastor, eu vou orar, vamos orar, eu, a Simone e o senhor também. Se Deus não der uma equipe de 60 pessoas, nós não tínhamos nada. Entre mês, aí virada de janeiro, eu sei que Deus está comigo nessa obra. Porque 60 pessoas é muita gente. Né? E a gente orou. É uma congregação. É uma congregação, né? Assim? E a gente orou, 30 dias orando, e eu comecei a falar com as pessoas, correr atrás de pessoas, falar, pastor Ramírez, nós vamos trabalhar no Ministério de Missão, está disposto a nos ajudar, e pá, formar uma equipe. Em um mês, Deus nos deu as 60 pessoas. Cheguei pro pastor e falei, tá aqui, pastor, Deus atendeu o nosso pedido, temos 60 pessoas, vou aceitar o convite. Vou aceitar. O que aconteceu com o CD? O que nós fazemos? Foquei no Ministério de Missão. Entendeu? Só que o Ministério de Missões, para nós, foi um divisor de águas, entendeu? Porque foi através do Ministério de Missões que nós conseguimos muita estrutura ministerial, muita experiência, aprender a conviver com o próximo. As dificuldades, entendeu? Experiência, tipo assim, praticamente experiência pastoral, porque a gente liderava essas pessoas. E essas pessoas tinham problemas. Sim. E às vezes a gente era, para a gente ser líder deles, eles se aconselhavam muito com a gente. A gente nunca levou um problema ao pastor, só quando você não podia resolver, nunca leva um problema, porque está na nossa mão aquilo ali. Eu também tenho 15 anos mais ou menos que eu estou envolvido com a igreja, eu não com a experiência de vocês, claro que não, mas eu já passei por alguns ministérios liderando também. E eu sempre tive esse ponto de vista, que o líder de qualquer departamento, ministério que seja, ele tem que ser um solucionador de problemas. Se todo problema que acontece dentro do departamento do ministério eu tiver que levar para o nosso pastor, para o meu pastor, precisa de você ali. Precisa de mim ali. Exato. Então, tipo, eu estou ali para tomar as decisões. Agora, quando for um negócio um pouco mais sério, não, peraí, pastor, o que o senhor acha? Mas tudo que eu puder resolver, que tiver a minha alçada, eu vou resolver. Porque senão, realmente... E hoje em dia, as coisas não estão dessa maneira. Não. Hoje em dia, a gente tem pessoas em departamentos, é por isso que a gente vê
alguns departamentos não prosperando, Sim. não indo para frente, porque as pessoas não conseguem resolver problemas, pequenos problemas. É porque eu também não sei se essa pessoa está também no lugar certo, sabe? Como eu refiro, tudo é um chamado. Sim. Né? Tem pessoas que ela força um chamado. Ela quer ser líder de algo, sendo que Deus não chamou ela para aquilo. Ela quer ser um pastor. Mas será que você tem um chamado para pastor? Está entendendo? Nós nunca buscamos ser líder de nada. Deus colocou em nossa mão ser líder do ministério masculino, das crianças, das irmãs, entendeu? E eu brincava que eu nunca queria ser líder de jovens. Nunca. Falei para ela, a gente falava, nunca queremos ser líder de jovens e adolescentes. Pedrada. Mas começamos o Ministério de Missões, foram 4 anos somando ali, sim. sabe? E foi onde que Deus me deu muito, como eu já falei, para nós o ministério. E ali começou também a surgir convites. Nós não paramos com o ministério do CD. Deus chamava, a gente ia cantar, ia sair, a gente tinha equipe que trabalhava em missões. Era assim, almoço de manhã. Às vezes a gente incentivava igrejas que não faziam missões que não tinha a começar a fazer missões. Exatamente, a gente levantava clamor missionário, a gente tinha a bandeira com todas as nações. Então, assim, aonde a gente ia, vamos levantar um clamor por missões aqui. Missões do mundo, então, assim, a igreja está nem orava, porque eu acho que o certo hoje em dia, toda a igreja, durante um culto, 2 cultos, tinha que tirar pelo menos ali uns 3 minutos para orar por missões. Se você não tem um culto missionário, tirar, focar em missões, tá entendendo? Porque a gente começamos o ministério com 50, a gente deixou lá com 77 missionários. Experiência linda, cara. Eu me dói no coração não poder viajar, fazer viagem missionária com a galera que ia da igreja, que a gente enviava. Mas eu ver os vídeos dos missionários mandando para mim, vendo o socorro chegar, vendo a ajuda chegar, e aquele sorriso não tem preço. Sim, é muito gratificante. A minha base na igreja foi feita na Quadrangular. Eu sou de Valadares ali, vivi ali. E o pastor Fomarion, talvez você já conhece, ele é um cara que trabalha muito. Tanto, agora eu esqueci o nome, a gente tem lá em Valadares uma casa de apoio que o Ministério apoia, é como uma espécie de um orfanato. Só que não só para crianças, enfim, uma série de gente. Um helping center, digamos assim, um centro de ajuda. E no ITQ, que é o Instituto de Teologia Quadrangular, na escola de teologia ali, eles têm a matéria específica de missões, como a maioria dos cursos teológicos, só que na grade dos cultos mensais da Quadrangular, tem um culto específico de missões. Legal. Tanto que a maioria, hoje não sei como é que tá, mas a maioria das igrejas lá na cidade tem as bandeiras. A gente sempre tinha um culto, a gente entrava com as bandeiras. O pai do Rian que me ensinou muito disso. A dirigir um culto de missões. Ele é muito bom nisso, inclusive. Você precisa. A gente entrava com a bandeira do Brasil, entrava com a bandeira do Ministério, Quadrangular, e passeávamos com as bandeiras que a gente apoiava. Eram quase 116 bandeiras. 116 países que o Ministério apoiava. E agora vocês estão falando, eu não tinha nem percebido que eu tinha sentido falta do Ministério de Missões. Hoje as pessoas realmente não dão visão com uma coisa muito importante. Muito importante. Se você soubesse... É o ID. Nós vemos os missionários, o clamor que você levanta, eles sentem lá. O clamor que a igreja levanta, aquele clamor, aquela corrente aí, é essencial para a vida do missionário. Tem missionário que fala, eu sinto falta dos clamores de muitas igrejas que nos abandonaram. Porque assim, tem pessoas que usam missões para fazer, não estou fazendo missão não, mas tem igreja, aonde a gente veio, que ela respira missões. Respira missões. O porquê? Por que a igreja é missionária hoje? Porque quando foi para o pastor comprar o templo, Deus falou, vou te dar o templo para você investir em missões. Com esse propósito. Então assim, o papel da igreja na terra é fazer missões. Então foram 4 anos de experiência tremenda. Mas como assim que vocês faziam, cara? Todo domingo nós tínhamos almoço missionário, cantina missionária, aí a gente fazia festival. Reunia toda a galera, fazia comidas típicas, sabe? A gente fazia de 4 em 4 meses, até hoje eles fazem lá. Então, assim, a gente plantou na galera, já vinha, mas a gente plantou mais ainda, jantares. Eu me lembro que a gente fez o primeiro jantar country daquela igreja, com o tema, né, country, mas missionário. Então, assim, todo mundo ali vestido de country, de bota, de chapéu, servindo comida, tomando um chimarrão ali, que a gente é do sul, né? Verdade. Mas num propósito para missões. Então, assim, aí passar os vídeos dos missionários, o que o missionário estava fazendo, as igrejas que a gente ajudou a construir, que eles ofertaram. Então, assim, é muito gratificante ver isso, sabe? Eu sinto falta disso. Sim. Mas foi aonde esse ministério que eu achei que, o meu ministério vai parar? Não, foi ali que o meu ministério deu mais fruto, Val e Simone. Porque a gente fez muitos contatos, muitas amizades. E quando vocês começaram, desculpa cortar isso de novo, quando vocês começaram, você falou comigo que foi paralelo. Sim. Estava com o CD gravado e logo tinha um ministério desse tamanho para começar. Quando vocês gravaram esse CD, já era sertanejo
já era esse perfil Sim. sertanejo ou era mais uma coisa... Como é que era? Quando a gente gravou o CD, a gente não tinha um perfil aqui que vamos ser, que não vamos ser. Simplesmente a gente foi no que a gente ouviu, né? Uhum. Marcelo Dias, vamos gravar, ouça essas músicas, a gente ouviu e até no início a gente queria ser mais pentecostal, né? Gravar música pentecostal. Porque de uma certa forma né? Exato. Só que aí a gente gravou, tem o Vai Passar, que é uma música, ela não é sertaneja, mas é um estilo mais pentecostal também, fala de deserto. Tem um título do primeiro CD, chama-se Vale a Pena, é uma música mais melancólica, mas assim, vale a pena esperar a sua promessa. Conta uma história. Contando história bíblica. As letras são assim, Marcelo Dias e Fabiano. Não, Vale a Pena Vale a Pena de André e Felipe. André Conhece a dupla André e Felipe? Sim, Já ouviu falar, exato. Vai Passar é de André e Felipe também. Uau. Então, vocês são amigos que Deus os deu, Sim, sabe? sim. Tudo através de ministérios. Por isso que eu falo pra vocês aí, ó. Que Deus coloca em sua mão, faça com amor. Porque assim, mas eu tenho um sonho de ser, cara, faça. Eu vejo muitas pessoas hoje fazendo as coisas pro homem. Entendeu? Ele querendo ser reconhecido. O ministério não é nosso. Não é nosso. Quando você faz pra Deus, com amor, com carinho, cara, Deus te honra. Deus te honra. Deus traz muito mais além do que você imaginava. Eu nunca imaginava hoje, Val e Simone, eu ser amigo de pessoas assim que eu me refiro. Mas tem pessoas que querem estar perto. Hoje em dia, se você bater um fio, um WhatsApp aqui, eu tô falando sério. Eu sou Marcos Feliciano, um amigo que Deus nos deu, Marcelo Dias e Fabiano, André, são pessoas assim que muitas pessoas não imaginam, mas Jonas, essa galera do meio gosta, mas é pessoas que Deus nos trouxe para agregar com a gente. Sim. Né? Eu tenho um produtor hoje que gravou o nosso CD, o Adilson Carlos Rodrigues, que é muito requisitado, mas é pessoas nossa que tá junto com a gente. Meio pentecostal É. do Brasil. E aí o sertanejo surgiu no segundo CD. Ah, Surgiu no segundo CD, que é outra promessa que Deus nos deu. Eu já não imaginava a gente trabalhando no Ministério de Missões e sempre focado ali. E surgiu, falou assim, pastor Marcelo, você não vai gravar mais um CD? Eu falei, pastor, para quem não queria gravar nenhum, tá de bom tamanho, né? Assim, falei com ele. Eu falei, não, continua. Sabe, tipo assim, ainda tava naquele negócio, sabe? Eu não sei se vai, não vai, tá? Porque eu foquei muito no Ministério de Missões e deixei um pouco o meu ministério de lado, sabe? Eu deixei. A música. Eu atendia convites, mas não foquei naquilo, sabe? E foi aonde a gente orou. Falei, bom, porque realmente não dá, né? não dá, cara. É muita responsabilidade. Você muita tem que estar ali. coisa. Entendeu? Você tem que auxiliar na tua igreja. Você tem que ter. Claro. Óbvio, hoje eu sou líder do Ministério de Jovens, tem que ter. Porém, o Ministério de Missões exigia muito. Exigia muito, entendeu? Era 77 missionários. Se você não tivesse envolvido mesmo, Você era eles pastor passavam da necessidade. comunidade. Sim, não Vocês tem pastoreavam um grupo... Eu me refiro que o líder tem que estar sempre pronto a dar injeção de ânimo nos liderados. Entendeu? Gente, estamos cansados, vamos embora. Tá nevando, neve. Cara, tem cenas que me vêm assim, neve até pro joelho quase, a gente arrastando um fogão, olha, irmão, e uma panelão de feijoada para servir feijoada no bar de neve. Eu arrastando. Então, assim, foi uma experiência tremenda que eu me refiro assim pra pessoa que fala hoje em dia, eu tô cansado. Não existe cansaço não, mano. Quando você tá com Deus, aquele ânimo no teu peito assim, não tem cansaço não que te tire. Tá entendendo? Não tem, porque eu sou uma pessoa que trabalha aqui desde os 19 anos de América aqui. Trabalho pesado. Eu já cansei de chegar na igreja, 8h30 da noite com ela levar o lanche pra mim, a janta, eu comer na igreja. Porque eu tinha ensaio, eu tinha os homens pra cuidar. Então assim, tô cansado, não vou. Cansei. Pastor Ed Oliveira, Sim. acho que não sei se ele está agora em Connecticut ou em Massachusetts, enfim. Ele vai estar com a gente aqui, se não me engano, na primeira semana do mês de março. E eu conversando com ele no telefone, eu explicando, falando com ele qual que era a ideia do podcast, e o que vocês estão falando que eu lembrei disso. Que hoje em dia a gente está muito acostumado a isso aqui, ó, a internet, a telefone, e as missões virou isso. Hoje a gente tem que ajudar fulano de tal lá na África. Isso. Olha a África como é que tá. Olha esses países que não tem a palavra da Índia. Olha isso. Só que, cara, quando eu falei com a senhora, olha, eu quero trazer um pouco da igreja raiz. Por favor, não se sintam ofendidos quando eu uso esse termo. Sim. Raiz, quando eu quero dizer, que é muito diferente a igreja de 10 anos atrás, Com certeza. 15 anos atrás, do que é hoje. Quando eu me converti, foi assim, a minha experiência com Deus. Não tinha isso. Eu não via fulano de tal pregando. Pra mim era DVD, pra mim ver um DVD do Marco Feliciano, Agonia na Cruz, aquele monte de mensagem que ele tinha lá nos Gideões. Eu pagava caro num DVD e vi o DVD 30 vezes. Eu era apaixonado. O pastor Marco Feliciano influenciou muito mesmo. Com certeza. Muita gente. Sim. Mas hoje, as pessoas, um papo desse aqui,
ouvir isso que hoje não está existindo mais. Não. Porque a gente senta para tomar um café aqui, cada um com o seu telefone, Sim. e olha aqui lá na Inglaterra como é que tá. É. Aí a gente deixa de falar das coisas que a gente pode viver, Aham. que nós estamos vivendo, isso aqui, Sim. para estar falando de coisas que as pessoas estão vivendo. Desse jeito. E te ouvir falar disso aí de empurrar neve, Sim. empurrar fogão, com neve no joelho, Neve. para servir. Sim. Cara, eu queria que essa geração entendesse um pouco mais disso. Eu tinha pregadores, né, Simone, que a gente trazia para pregar no nosso congresso, que ficava em casa, entendeu? Eles ficavam dormindo, e nós saía cedinho, cara. Falando, nós temos um almoço missionário hoje, eu preciso estar junto com a galera. Chuva, ele falava, admiro vocês. Mas eu fazia não para mostrar, era aquele chamado que Deus colocou no nosso coração, aquele amor, né, Simone? Deixa eu só lembrar Ah. um ponto aqui. Eu deixo ele falar porque ele quase. Nós não estamos sendo muito cumpridos, né? Não, Agora, o tempo de vocês. O tempo de vocês, Logo né? que a gente começou, a Sei que gente você tem que gravou o CD, Deus falou que o primeiro CD seria a chave que abriria portas. Isso. Logo em seguida a gente assumiu missões. Só que a gente já estava acostumado àquela coisa, sempre trabalhar atrás dos bastidores. Aham. Então, principalmente pra mim, aí eu cantava, assim, pra mim tava normal. Agora, pra mim, coisa de gravar CD era algo assim, não, tipo, você vai se aparecer, Tem quer muito se isso. mostrar, essas coisas assim. E pra mim isso já não é, nem pra mim nem pra ele. É. Tanto que ele Isso é falava muito assim, simples. entendeu? Então ele falava assim, né, isso não é pra mim e tal. Daí no mesmo Eu nunca dia. gostei de querer fazer as coisas se aparecer. Eu achava que muitas pessoas queriam se aparecer. Né? Sim, e isso É. existe até hoje. Sim. Aí até eu lembro até hoje que a gente estava na igreja, num culto, no domingo, e Deus usou até o filho do pastor Gisiel Gomes. Aham. A gente encontrou ele, a gente falou assim, pastor, foi a sua palavra que fez com que a gente se despertasse realmente. Mais né? ainda também, né? Aí lembro que Deus falou naquele dia que ia tirar a gente do anonimato. Na verdade, ele teve uma profecia para todo mundo da Ele igreja. falou que ele tinha uma palavra profética. Profética. Né? Faça uma fila que eu tenho uma palavra profética para todo mundo. É. Eu, na minha mente, já zombei. Sabe? Uma palavra profética para todo mundo. Para todo mundo aqui tinha uma palavra profética. Mas ok, a gente foi, né? E Aí foi quando ele falou assim, né, que Deus ia tirar a gente do anonimato. falou para nós dois. Entendeu? E assim, só que ele quando eu tava saindo, eu falei comigo, né? Eu falei, Deus, mas e quem disse que eu quero ser do anonimato? Tá bom onde eu tô? Pensou com ela, né? Entendeu? Porque a gente sabe que o trabalho, já dava bastante trabalho, você trabalhar na igreja, mas pra mim tava bom, você convivia com pessoas e ali. Então eu falei assim, Deus, não quero ser do anonimato. Aí eu já tinha saído da fila, eu tava indo pro meu banco. Ele só falou assim, eu tava de costas, ele bateu no meu ombro, falou assim, olha, Deus manda dizer que não é o que você quer, mas assim, o que ele quer. Nossa. Aí eu Foi falei, tremendo. opa! Yeah. Porque aquela coisa que o inimigo não ouve, Yeah. ele não Não sabe. dá, não dá, Mas aquilo que você não dá. conecta Não com foi Deus, palavra falada, Sim, foi sim. pensado. Só Deus conhece o teu pensamento. É porque ele É. onde fugiu a palavra, ele certifica na gente. O Sim. Espírito Santo, ele certifica no coração da Sim. gente. Isso é de Deus ou não é? Sim. É porque eu já recebi coisas que de fato aconteceram na minha vida. Aham. E coisas que na hora eu falei assim, eu não fiz isso, eu não pedi isso. Sim. Sabe? E o Espírito Santo, ele fala com a gente se é de Deus ou se não é. E quando você... Nossa, isso aí são experiências realmente muito profundas. Então, essa também foi um dos chamados, uma das pessoas que Deus usou para falar. E mesmo depois do CD, eu ficava meio assim, constrangido, assim, né, irmã? Do primeiro CD a gente tá falando, que eu via, a gente foi cantar num evento que tava a Elaine Martins cantando, aquela do Rio de Janeiro, aquela mulher. E eu achava assim, o que eu vou fazer lá? Tá entendendo? Tipo assim, já tem uma cantora, o que eu vou fazer lá, né? O pastor Uriel estaria pregando Pastor Uriel de Jesus estaria Sim, pregando esse uau. evento, então tá. E a gente foi, cara. Nessa época nós não tínhamos CD gravado. A gente não Nós tinha, estávamos foi um pouquinho antes, começando a sabe? trabalhar Atendendo convites. nesse... E a gente cantou também, e Deus operou, sabe, através do nosso louvor. Mas eu sempre assim, tipo, se sentindo meio que... Não que a gente não é capaz, mas se sentindo inferior, sabe? Tipo, não estava com aquele ânimo, aquela confiança, sabe? Se sentindo meio que constrangido. E Deus usou a vida do pastor Gisiel Gomes também para falar com a gente, num culto. Ele falou, vem aqui você, só tem uma palavra para dizer para você, Deus manda dizer para você, 3 palavrinhas só. Eu te escolhi. Só isso. Foi eu te escolhi. Então ali foi, Deus me escolheu. Então assim, ali me encheu eu de ano, sabe? Foi aonde que tipo, veio aquela força e a gente começou. Mas aí começou o segundo CD. Porque o trabalho de missões foi excelente. E a gente orou também nesse propósito e Deus confirmou esse segundo trabalho. Eu falei, não, é para ser de Deus. Eu me lembro que Deus mostrou para minha mãe a visão e ali eu senti que era Deus respondendo esse segundo trabalho. Foi onde a gente começou o segundo projeto que veio mais essas músicas sertanejas.
que foi assim... E antes de entrar nesse assunto, eu já quero passar para a parte final, porque eu não quero tomar o tempo todo de vocês. Nós estamos tranquilos, se quiser ficar até amanhã, né, filho? É assim... É porque é muita coisa, sabe, gente? Muita coisa. Eu até falei com ela que eu quero fazer um trabalho colocando o nosso testemunho parte por parte. Porque Top. tem ajudado muitas pessoas onde Sim. tem passado, sabe? É muito bom. E assim, é porque já tem a música, pelo que eu estou fazendo as contas, já tem mais de 10 anos. Sim. Que vocês estão, assim, profissionalmente, vamos dizer assim. Gravado CD, Gravado nós CD. gravamos em 2015. Sim, é isso. 2015. O primeiro CD foi em 2015? 2015. Ok. Até que talvez 2015 não era tanto, mas vocês começaram com essa Assim, há nossa muito igreja tempo. muito mais tempo, Vocês sofreram alguma rejeição do estilo musical de vocês, o meu gospel? Porque assim, vamos lá, vocês são mais raízes do que eu ainda. Eu vivi a época que tinha igrejas que era proibido dar palmas. Olha, Eu vivi já fui em igreja, já que fui em bateria igreja. era do diabo, bateria é do capeta, não pode. Então assim, hoje a gente tá mais cool, as igrejas lá com luzes, Sim, fumaça, acho isso muito legal, absolutamente nada contra, até gosto, mas teve um processo muito longo que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de viver, mas vocês ainda pegaram a época antes de mim, eu batizei em 2006. Eu entrei para a igreja em 2004. E em 2002 você já estava chegando aqui. Chegando aqui, exato. Então assim, vocês pegaram a época de igreja muito antes de mim. Então assim, para estar nessa época que vocês foram a estrutura, a personalidade de vocês quanto à igreja foi criada até o CD gospel sertanejo, como é que foi para vocês entrar nesse estilo? Olha, é uma curiosidade que eu tenho. Nós, nas nossas músicas, a gente nunca teve rejeição. Graças a Deus, né? Onde a gente passava, quando a gente cantava muito músicas de outras pessoas, né? A gente olhava muito o clima do culto, né? A gente tinha Sim. E a gente também não está preso só nas nossas músicas. Exato. Até hoje a gente não é assim. Um repertório assim, Hoje em dia a gente tem 2 CD gravados, temos música, porém, eu gosto de analisar muito o clima do culto, sabe? O estilo da igreja. Eu não vou vir A gente não pode ficar preso naquilo, no estilo. Não tem minhas músicas, não tem que cantar minhas músicas. Eu falei, não, por isso que tem milhões de músicas aí que são inspiradas por Deus, que você pode chegar e cantar. Eu não vou chegar aqui, a pessoa tá no fogo e vou cantar um sertanejo aqui que é pra todo mundo dar aquele banho de água fria. Não, vamos entrar no clima, Deus está operando, vamos entrar junto. Se é um clima que tá mais alegre, vamos no sertanejo, vamos mais alegre, claro. tá entendendo? Mas a gente, assim, nunca a gente recebeu uma rejeição. Já assim aconteceu de ir em igreja que eu mandava bater palma, né? Eu aprendi com isso, e ninguém bater palma. Porque é ensinado a não bater palma. Sim. Já aqui nos Estados Unidos. Então assim, eu já pergunto pro pastor aqui, pode bater palma? Entendeu? Que pode ficar em pé, essas coisinhas pra mim poder se soltar. Mas já aconteceu, aplauda o Senhor, todo mundo. Quieto. Aí eu entendi que não podia bater palma, entendeu? Eu tinha uma mania. Aconteceu uma vez com a gente. Eu tinha uma mania que ele tava levando uma mensagem ali, eu falava, bate palma da glória. Meu irmão era da Assembleia de Deus, da Convenção de Cadeeso. E o pastor da igreja, o pastor Itamar, é sargento da Polícia Militar. Bem conservador, bem. Inclusive um abraço pro pessoal aí da igreja do pastor Itamar. E meu irmão ali, eu conversava muito com ele, meu irmão foi uma referência muito grande que eu tive. Cara de monte, de jejum, de Bíblia, claro. A Bíblia dele, ele pegava a Bíblia assim, minha Bíblia. A Bíblia dele dava curva no meio, porque tinha uma mania de pegar a Bíblia assim e ler assim, sabe? Eu entrava no quarto. Enfim. Eu dei uma palavra, um dia eu fui levar uma saudação, a igreja Assembleia tem muito disso, saudação. Sim. E quando eu terminei, eu falei, e se a igreja acredita, bate palma da glória. E eu ouvi o grilo. Ela não tá lá no fundo, meu irmão, pra me apoiar. Eu perguntei pra ele, foi tão ruim assim. Eu Felipe, assim, cara, é tão ruim assim, eu falei uma coisa errada, porque o povo de Bíblia, é difícil levar uma mensagem para um pessoal tão assíduo, pessoal de jejum, de entendimento de palavra, uma igreja daquele perfil. E ele, Ramiro, se te falar, cara, aqui a gente não é acostumado a dar palma, não. E eu não entendi, eu estava falando lá, a quadrangular é vista como uma igreja neopentecostal. Tem pessoas que dividem assim. E a Igreja Assembleia de Deus, pentecostal raiz mesmo. Aí que eu fui imaginar, cara, tem disso. A quadrangular não, a quadrangular a gente tinha missa de dança, era mais assim. E na realidade, minha mãe se converteu na quadrangular. Então eu falo assim, eu não sou a raiz assembleiana, eu sou sou emprestada, né? Mas eu gosto muito, eu não tô falando, eu gosto muito da Assembleia de Deus, aprendi muito. Eu fui batizado no Espírito Santo na Assembleia de Deus. A maioria das minhas tias, que foram as pessoas que me levavam para a igreja,
são da Assembleia de Deus, amam o ministério da Assembleia de Deus. Inclusive, o meu curso que eu faço hoje, a teologia da ETAD, que também é da Assembleia de Deus, gosto muito. Mas assim, eu senti essa diferença. E por vocês terem passado essas etapas, e agora estou mais surpreso ainda vocês terem falado que não sofreram. Assim, porque talvez vocês já estavam aqui as coisas são um pouco mais são um pouco mais atualizadas, sabe? Então, eu passei um pouco por isso, sabe? De as igrejas não poder bater palma, algumas igrejas não a bateria, o som bem baixinho, não só voz e violão no louvor, sabe? E essa experiência que vocês estão trazendo para mim aqui, pra gente, é muito válido, porque as pessoas, talvez o Rian, as pessoas que estão assistindo aí agora, não sabem disso. Então, assim, a gente não sofreu essa rejeição. E eu me lembro que Deus, quando eu fazia muito plano para ir embora, eu fiz durante 3 anos, eu fiz projetos para regressar ao Brasil, com sociedades, com pessoas. E uma das pessoas, para você ter uma ideia, no ano que a gente ia fazer a sociedade, ela ficou doente, eu orando nessa semana, para a gente fazer, não, a gente vai regressar ao Brasil. Isso que é importante eu contar aqui. Dentro de um mês que a gente estava orando, essa pessoa que era meu tio, né, ele ficou doente e morreu. Então o primeiro projeto não deu certo. Eu tinha um segundo projeto com um primo meu de montar uma academia, vamos regressar ao Brasil e tá tudo certo, cara. E aí a esposa dele, nesse mês de fechar o negócio, a esposa dele ficou doente, todo o dinheiro que ele ia usar, ele teve que usar na cirurgia. Mais um plano frustrado. 3º ano de projeto para ir embora. Vamos guardar um X de dinheiro, mas esse ano nós vamos embora. Foi o ano que nós menos guardamos dinheiro aqui nesse lugar. Tudo aconteceu, Sim. Não guardamos nada. Então assim, Deus foi fechando todas as portas pra gente realmente ficar aqui. Então assim, eu comecei a entender o agir de Deus, sabe? Foi no segundo CD. Que Deus apresentou esse projeto, a gente gravou, Deus apresentou o produtor que está aí com a gente agora, e foi onde surgiu as músicas sertanejas, tem essa música Vai Adorando, a música a galera curtiu muito, sabe? Vocês lançaram 2 músicas agora, mais recente. A gente lançou um hino, a mistura Glória a Deus com Aleluia, que é uma música que a galera aderiu bem, até as pessoas não evangélicas gostaram muito, sabe? Falou uma letra diferente, alegre, né? Que fala mesmo da história da Bíblia, porém de uma maneira mais alegre, né? Que quem não dá glória vai morrer igual o rei pastando, vai pastar. Enfim, é uma música muito divertida. Procure lá depois, Val e Simone, mistura. Eu vou deixar o link aqui pra eles. E tem a música Vai Adorando, que essa música Vai Adorando é sertaneja também, que todas as idades gostaram, cara. Crianças, jovens, adolescentes, os adultos, sabe? Então toda essa galera gostou. Então assim, eu ainda não tô podendo ir ao Brasil, né? Mas assim, Deus falou que na nossa trajetória nós íamos receber muitas propostas para regressar ao Brasil. Muitas. E a gente recebeu muita proposta para regressar ao Brasil. Tanto para trabalhar como pastorado, para auxiliar pastor, para trabalhar no Ministério de Missões. Você falou dos Gideões Missionários. Eu conheci aqui o presidente dos Gideões, era o pastor Cisino. Depois, na época, o pastor Reuel. Conheci agora o novo presidente, que é o pastor Zilmar. Então, assim, morreu. Morreu. Então, assim, a gente recebeu proposta para estar no meio dos Gideões, para trabalhar nos Gideões Missionários naquela época. E Deus falou, todas essas propostas vocês vão receber, mas nenhuma é de Deus. Aqui for de Deus, vocês vão saber no tempo certo. Então, assim, se nós não tivermos focado, talvez eu me refiro ao passado do Ministério de Missões, estruturado aquela experiência com Deus, talvez a gente já tinha saído do foco que Deus queria pra gente. Porque foi através do Ministério de Missões que a gente estruturou muito. A gente ficou, eu me refiro assim, vacinado com as coisas, sabe? Então, assim, porque o que acontece na sua vida, pastor Ramírez, se o homem promete, pode ser momentâneo. Sim. Agora, o que Deus faz na sua vida é para sempre. Forever. É o que eu falo comigo. Eu regressar ao Brasil porque fulano de tal me promete alguma coisa... Vou confiar no homem. Vou confiar no homem. E será que vai dar certo? Agora, se eu vou na dependência de Deus, Deus mandou, é o tempo, cara. Deve ser, cara. Vai nascer flor mesmo que esteja neve. Sim. Maldito é o homem que confia no homem. Né? Então, assim... E aí a gente gravou o CD, viu essas músicas animadas, sertanejas, e a galera aderiu bem, né? A gente está começando. Eu ainda falo que a gente está... Ministério de Val e Simone, ele está engatinhando. Porque agora... As coisas estão começando, né? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas a gente sabe que a gente está na dependência de Deus, está na direção de Deus que Deus colocou, né? Então, assim, a minha vinda para Riverside também foi uma história muito louca, porque eu queria sempre ir embora. E aí eu falei, a gente orava, Deus, tu me deu tudo aqui, né? Eu estou aqui longe da minha família, fiz projetos para ir embora, fizemos planos, não deu certo. Tu me desse agora um segundo CD, que é uma promessa que Deus nos deu. E está acontecendo, a galera tem aderido, mas assim, e a minha vida, entendeu? Eu não quero ficar pagando mais aluguel, eu quero comprar uma casa, eu não tinha social, né? Não tenho sonho. Eu me lembro que fiz um voto com Deus, abre a porta de comprar uma casa, e começamos a procurar casa lá na região de Elizabeth, de Newark, aquele lugar lá. E, tipo assim, aonde que foi que surgiu, nunca imaginava estar morando em Riverside, nunca maior, todos os nossos planos nós nunca sonhávamos.
Sim, Tudo que está verdade. acontecendo na nossa vida a gente nunca planejou. Você mirava para um lado. Sim, Deus me dava. levava para outro. É, Nunca foi Paulo algo, eu falava. quero ir por aqui, não, você vai por aqui. Não, Paulo. Deus fazia o plano contrário. Eu não lembro a carta. Entendeu? Paulo falava que ele ia para a esquerda, Deus mandava ele para a É. direita. Ele ia para frente, não, para cá. Sim, e aí eu me lembro que a gente abriu um jornal no outro dia, eu fiz um voto, Deus me dá uma casa, eu não quero ficar pagando mais aluguel, eu quero uma casa minha e tal. E eu me lembro que no outro dia a gente abriu o jornal, tá lá, compra a sua casa com tax ID number, aquele negócio que tinha acabado de abrir. Foi naquele dia ali, eu abri o jornal, cara. Eu falei, fui em cima procurando casa, e aí eu tinha um amigo que morava aqui nessa região, eu falei, cara, por que você não compra a casa pra cá? E aqueles querem? Eu falei, não quero morar aí. Não, mas venha pra cá, que eu não quero. E aí um dia vim olhar, entendeu? Eu conheci o pastor Mateus, da onde eu sou membro, nós somos membros hoje da The Riverside, ali com o pastor Mateus, né? A gente já conhecia o pastor Mateus já há mais de 15 anos. E aí eu perguntei, ele falou, e a gente veio dar uma olhada em umas casas aqui. E quando a gente veio, até gostei da região. E foi aonde Deus trouxe a gente pra cá. A gente viu a casa, gostou da casa. E Deus abriu essa porta da casa, comprei a casa sem dinheiro. Deus preparou tudo para comprar essa casa, compramos a casa. E aí se mudamos para Riverside, não queríamos se mudar, se mudamos. E aí eu me lembro que o pastor Mateus brincava, vocês têm que congregar aqui agora. E nós ainda trabalhávamos em missões. Só que nós trabalhávamos em missões ainda, né? Então a gente ficou Tá, viajando. sim. A gente ficou viajando Saindo daqui pra lá, um ano viajando. Nossa. Um ano. Nossa. E orando. Eu nunca tomei decisão sem orar assim, né? Aprendi isso. Então assim, já quebrei a cara muitas vezes, que eu não falei, fiz vários planos sem a direção de Deus, eu comecei a orar. Foram um ano de oração eu pedindo para que Deus viesse confirmar o querer dele. Se ele me trouxe para cá, algo ele tinha para mim reservado aqui. Né? Então foi um ano, e a gente estava no congresso de missões que eu pedi para Deus falar com a gente naquele congresso. Deus usasse a vida do cantor, do pregador, usasse a vida de alguém. Eu me lembro que no final do congresso, já era domingo, já Deus não tinha falado, imagina, não vai falar agora, né? O que eu vou fazer? Eu não queria ficar viajando um ano, né, galera? É muito cansativo. E Deus usou a vida do profeta, foi no carro, ele chegou e falou, Val, Deus me manda te dizer algo para você. O tempo de vocês aqui acabou. Foi declarado, o tempo de vocês aqui acabou. Então por isso que eu falo, tem pessoas que estão tomando decisão precipitada e falando que é Deus que está falando. Deus tá falando. Eu fiquei muito feliz em você, que nem você falou que é grato ao pastor Claudinho, ao pastor Elisamo. Tem pessoas hoje em dia que a ingratidão tá demais, cara. Isso não vai acontecer. No momento que mais a igreja precisa do camarada, que foi essa pandemia, eles viraram as costas para a igreja. E diz que Deus falou, cara. Deus não é Deus de confusão, cara. Não é. Deus não é Deus de confusão. Eu vejo pessoas hoje em dia que tem chamado, que se diz profeta, se diz pastor, e estão em casa orando para que Deus venha dar uma direção. Quer dizer, o teu chamado parou então? O teu chamado parou? O que você fazia na casa de Deus parou? Quer dizer que você tem que ir em casa agora para Deus falar? Não, cara, continue na posição que Deus te colocou, fazendo com alegria, fazendo com ânimo, fazendo com vontade, porque tem pessoas que olham para você. Fulano de tal não está indo na igreja, o que será que passou? O erro está nele, mas a pessoa às vezes não acha que o erro está nele, acha que está na igreja. E o erro está na pessoa. É porque é mais fácil achar um culpado de Sim. erro, porque a gente mesmo olhar os nossos erros e assumir a responsabilidade. Estou 19 anos aqui nesse lugar. O que eu tenho visto pessoas ingratas, com quem te estendeu a mão não está escrito, e diz que Deus está operando, não está nada. Eu tenho 100% de convicção que não é o mesmo Deus que eu sirvo, não é esse Deus dessa galera aí, não. É outro Deus. Deus falou comigo, o tempo de vocês aqui acabou e o lugar de vocês é na The Riverside. Foi declarado, cara. É na The Riverside, pastor Mateus. Para não ter confusão. Para não ter confusão. O endereço, igual Jesus quando apareceu para Ananias. Falou assim, vai no endereço, agora esqueci o nome. Vai no endereço tal, na rua tal. Vai lá e pega Saulo. Deu tudo pra vocês. Você acha certo a pessoa que se diz usada por Deus ficar vagando sem direção? Não. A pessoa tem que ter raiz. Antes da gente sair, a gente conversou com o pastor e tal, amigo nosso, até pastor Ezequias, a gente dá cita o nome, o pastor Ezequias lá de Recife, ele falou assim, olha, quando Deus te tira de um lugar, ele já te dá uma direção. Ele sabe para onde você vai. Você não fica vagando. Deus arruma alguém para substituir você ali, entendeu? Tipo, você saiu, você não, Deus não vai parar não vai parar, Deus arruma alguém. Então assim, nós saímos da igreja, não, é porque a gente se mudou do lugar, Deus tirou nós daquele lugar, trouxe a gente para cá, entendeu? A gente saiu debaixo da bênção do nosso pastor, fizemos um culto de despedida, sabe? Foi um choro da galera, porque a gente criou aquele vínculo na igreja, né? Então assim, Deus me trouxe para The Riverside. E hoje a gente está aqui na igreja trabalhando com o ministério, comecei também no Ministério de Missões aqui, e aí logo depois o pastor pediu para a gente assumir o Ministério de Jovens da igreja. Outra que eu não queria assumir o Ministério de Jovens da igreja. Vamos falar disso, né? Então assim, bem resumido, Deus tem feito tudo aquilo que a gente não planejava. Entendeu? Mas hoje... Verdadeiros instrumentos. Sim, hoje eu vejo porque é melhor estar no centro da vontade de Deus do que se fazer a tua vontade, cara. Porque hoje eu venho entender, obrigado,
por não ter deixado tomar as minhas decisões. Assim, entendeu? É porque eu não sou capaz de fazer nada por mim mesmo. Eu falei isso com a Camila, minha esposa, esses dias. A gente tá falando, né, das casas, a gente olhava algumas possibilidades e não deu certo. E assim, eu sou um pouco mais calmo para essas coisas, ela um pouco mais ansiosa para essas coisas. Eu falo, nego, calma aí, segura aí. Já imaginou se isso der errado? Sabe? Se a gente coloca essa grana toda nesse negócio e dá errado? Então calma aí, porque os planos de Deus são melhores que os nossos. Deu errado é porque Deus permitiu. O Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daquele. Então sim, se eu creio em Deus, se eu coloquei Deus no negócio, Deus, olha, eu não sou capaz de guiar isso aqui. E deu errado, eu fico tranquilo. Eu fico tranquilo, porque a minha consciência tá que eu deixei Deus fazer por mim, sabe? É a questão do instrumento. Mas, então, aí vocês chegaram aqui, conseguiram comprar a casa, mudaram para cá e foram para aniversário, pastor Tom, pastor Mateus, chegaram ali, pastor Everton, desculpa, chegaram ali e como é que foi a recepção ali? Porque eu trabalho já com vocês aqui na região, para mim é um diferencial. Eu gosto muito desse ministério. Eu já fiz alguns cursos do pastor Lucinho. Inclusive, num dos cultos que eu fui ali na igreja de vocês ali, eu vi você falando, eu percebi muitas referências que o pastor Lucinho coloca, que eu acho que para mim ele é referência no Brasil. Isso aí acho que não dá para negar, para todo líder de jovens, sabe? E que legal. Você falou assim, olha, vai ter um almoço, vai ter um jantar amanhã, e eu vou pagar tudo. Você fez uma brincadeira assim, você falou assim, infelizmente a gente não pôde ir. Exato. Mas eu vi algumas referências suas ali, a linguagem bem, sabe? E tem uma diferença de falar com jovens aqui nos Estados Unidos e falar com jovens no Brasil. Eu conversei com o pastor Léo, eu fiz uma live com o pastor Leonardo, lá da Lagoinha Orlando. E ele fala muito disso, ele é um cara bem influente também aqui nos Estados Unidos. E eu falava disso com ele, que o perfil de trabalhar com jovens aqui é diferente, porque aqui o jovem dirige com 16 anos, já tem o carro dele, a escola que é diferente. Tem acesso a certas coisas com mais facilidade. Assim, tem mais, eu tô falando um perfil normal. Tem um poder aquisitivo um pouco melhor do que a maioria dos brasileiros. A gente aqui, uma família simples aqui, todo mundo tem um iPhone do ano, todo mundo tem um carro, enfim. Mas é um pouco diferente trabalhar com jovens aqui e no Brasil. Como é que foi vocês começando esse trabalho de jovens aqui em Riverside, aqui na região? E como é que vocês estão vivendo esse ministério hoje de jovens? A gente começou a trabalhar vou falar um pouco, esse ano vai terminar, quando a gente assumiu o Ministério de Jovens da igreja, né? Era mais jovens, né? E aí, tipo assim, os jovens eu me refiro que é mais fácil do que adolescente, né? Sim. Porque os jovens já têm uma mentalidade mais formada e tal, então é mais fácil de trabalhar com a galera dos jovens. Já trabalham, a galera em si, né? Já tem a sua vida mais independente, então já sabe da luta, do dia a dia, então assim... Compromisso e tal. Então assim, quando a gente começou o Ministério de Jovens foi legal, porém tem muitos jovens, talvez que devido à sua juventude foram mal ensinados, às vezes vêm com costumes errados, e aí tipo assim, querendo ou não, a gente sempre confronta. Hoje em dia a juventude eles não gostam de ser confrontados, né? Jovens, principalmente aqui nos Estados Unidos, pecado é pecado e não tem idade. E não tem conversa. Não tem conversa, qualquer lugar é pecado. Eu sou um líder, para mim não adianta subir lá com 100 jovens cantar e dos 100 jovens ter 60, 70 em pecado. Para mim não adianta, não é a qualidade que vai me... Para mim o que manda não é a quantidade, é a qualidade. O conteúdo. Você tá entendendo? Hoje em dia tem líder que se preocupa muito em querer cantar, mostrar para a igreja algo. Fazer um negócio bonito. Eu gosto muito do discipulado interior. Dentro de uma sala, conversando, trocando experiência, dialogando, entendendo ali, entendeu? Falando a sua necessidade, o que você precisa, o que você não precisa, o que eu posso ser útil, aconselhando. Isso aí que o jovem vai levar para a vida toda, entendeu? Porque o jovem vai se preparar para ser um homem bom. A gente quando trata com um adolescente que vira jovem, ele tem certeza que a igreja, que os homens, os maridos, os pais, vão ser pessoas melhores através desse trabalho que é feito no fundamental. Na parte fundamental da criança, do adolescente, do jovem. Uma coisa que eu sempre falo, já falei até para alguns pais, até pessoas lá do Brasil que já são pais há muito tempo, de vez em quando até a gente recebe uma ligação lá, eu tô com um problema, meu filho, assim, o que você acha que eu devo fazer? Mas assim, é porque eu acho que é um pouco a sabedoria que Deus nos dá, né? Mas eu falo assim, que se você não trata o seu problema, você não consegue resolver o seu problema ainda na adolescência, você vai se tornar um adulto frustrado. Exato.
E o seu problema vai ver. Se você não consegue passar um nível espiritual para o seu filho ou para aquele que você está liderando enquanto ele é adolescente, ele vai se tornar um crente frio. Ele vai sofrer na fase adulta por não ter aprendido antes. Sim. Sabe? Então, assim, o jovem, sim, a gente sofreu, não é que sofreu, a gente teve, entre aspas, assim, vou dizer, dificuldade, mas alguns jovens, talvez, porque foram confrontados no mundo no pecado, sabe? Tudo tem que ter normas, as coisas tem que ter normas, porque você no trabalho você tem normas, você chega no horário, você cumpre normas, então assim, por que as coisas de Deus tem que ser relaxadamente, né? Então assim, eu tento ensinar isso pra galera. E aí depois também jogaram, assim, colocaram em nossa mão o trabalho de adolescentes juntos. Então a gente ficou líder de jovens e adolescentes, entendeu? Então assim, só uma coisa, eles falam, são diferentes. Pra mim não tem diferença, sabe por quê? Porque hoje em dia um adolescente de 11 anos está com a mentalidade de um jovem de 18. Sim. Tá entendendo? Sim. Então assim, eu ainda falo, meu filho tem 12 anos. Não, eu já devia estar no Ministério Adolescente. Sim. Já devia estar com 11 anos, para mim já devia estar. Por quê? Porque a galera, a mente deles está eles consomem conteúdo de adolescente. De adulto. Vê novela de adulto. Exato. Vê novela. Exato. Tá ali ninguém está assistindo desenho mais, não. Ninguém tá brincando de boneca mais. Sabe, hoje em dia, tá diferente a criação dos filhos, tá diferente a liderar adolescentes e jovens. Por exemplo, uma coisa que eu reparo aqui, e acho que você vai concordar comigo, o perfil das pessoas dos brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos é um perfil mais jovem. Sim. Dificilmente vai chegar uma pessoa, raramente chegar um camarada com 50 anos para começar a viver a vida da América. Um camarada com 40 anos, ele vai pensar, será que eu vou encarar a América? Será como é que eu tô? Então assim, acontece, mas dificilmente vai acontecer. Então a moçada vem para cá com 18, 20 anos, 25 anos, já tá chegando. Então quando você recebe um menino de 15 anos, a gente tem um Rian aqui, um rapaziada de 18 anos que vem aí, sabe, recebendo a igreja, então a gente tem, a igreja é uma igreja jovem. Sim. Então quando a gente fala que vai trabalhar com o Ministério de Jovens, a gente está trabalhando com quase 70% da igreja. Exato. 60% da igreja são desse departamento exclusivo, sabe? Aí a moçada casa mais cedo aqui, casa com 22, 23 anos, então já estão procurando casar. Aí muitos não querem casar. Vamos juntar aqui. Não, meu querido, vem cá, deixa eu conversar com você. Então tudo isso faz parte do Ministério de Jovens. Então eu vejo hoje, aqui nos Estados Unidos, uma grande responsabilidade com os pastores de jovem. Muita responsabilidade. Eu falo assim, a galera que não vai, tem 15 anos, eu vejo os adolescentes que a gente tem de 13, 14 anos também, a maioria essa idade aí. Eu falo assim, galera, foquem naquilo que, tipo assim, que vai beneficiar vocês, entendeu? Eu vejo muitas pessoas aí se envolvendo em relacionamentos, né? Meninas de 13 anos se envolvendo com o namoradinho, depois o namoradinho não quer mais ela e ela se tranca no quarto, vai chorar, vai fazer isso. Já não tem mais a mesma vontade de estar com a família, de estar estudando, de estar fazendo algo. Por quê? Porque se decepcionou com o amor da sua vida. Então assim, o crush dela, então assim, tem idade, cara, fala assim pra galera, se concentre em coisas, entendeu? Porque isso aí vai tirar você do foco, entendeu? Tipo assim, tudo que você poderia fazer, você vai, se você se envolver com isso aí, se decepcionar, porque não tá na idade, que você acha certo o menino de 13 anos namorar? Pra mim, não é quadrado, mas foque naquilo que você quer. Vai estudar? Vai estudar. Vai ser um profissional numa área de alguma coisa? Se foque naquilo. Vai fazer na igreja? Faça naquilo. Tua mente está fresca para aquilo. A hora que chegar a tua idade, você vai estar mais amadurecido, cara. Você vai saber lidar com a situação. É isso que eu tento explicar pra galera. Eu não tô pronto para ver minha menina de 14 anos namorar. Você tá entendendo? Mas assim, o que eu tenho visto, não, ele é quadrado, ele tá fazendo. Não, eu tenho visto isso que está acontecendo. Meninas que estão se envolvendo novas com relacionamento, entre aspas, que os pais até deixam. E aí o que acontece? Estão estragando. Por que você acha hoje em dia, cara, que a galera, nesse mundo hoje em dia, tem muitas crianças, pessoas aí lésbicas? Porque se decepcionam com os amores da vida, novinha. Não, homem não é pra mim mais. Tem várias pessoas aí assim, se envolveu muito novo. Conhecemos casos assim. Que se tornaram homossexuais por causa disso. Porque se decepcionou, não, homem não é pra mim, só me deu problema. Mas também dos 13 aos 18 já teve 6 namoradinhas. Muitas decepções. São erros assim que às vezes os próprios pais cometem. Exato. Porque às vezes crescem num lar desestruturado, os pais são separados. Aí eu moro com o pai, eu moro com a mãe. Aí às vezes pra poupar, pra substituir a ausência, eles deixam o filho ou a filha... Não, eu vou falar com vocês um pouco disso. 2 minutos. Quando eu nasci no Rio, vivi no Rio até meus 12 anos mais ou menos, mas aí com meu pai, em outra cidade, enfim.
E quando eu voltei para Valadares, eu fui trabalhar, estava trabalhando, e eu não sei se aqui é assim, porque eu casei no Brasil. Aí eu precisava de uns documentos para casar, um negócio de nascimento, que tinha que ser atual. Eu bati o fone, mãe, ei, tudo bem? Estou aqui no trabalho, aqui não estou podendo falar muito. Só podia mandar para mim o documento assim assado? Ela não sabia que ia casar. A gente bem distante, a gente se falava pouco. Aí ela, tá bom, eu vou olhar pra você. Eu achava que ela não ia mandar. E eu precisava disso pra me casar, porque senão eu não ia conseguir casar. Eu já estava envolvido na igreja, eu não queria ficar bagunçado, vamos dizer assim. Aí eu lá ela mandou com 3, 4 dias chegou. Ô meu filho, chegou aí? Chegou, mãe. Deixa eu falar com você uma coisa, filho. Eu sei que você vai casar. E sim, eu não tinha falado pra ela, eu ia mandar o convite, ia conversar com ela, com 18 anos. Meu filho, não tenta achar nas pessoas aquilo que eu infelizmente não consegui te dar. Olha só. Sabe? Eu sei que a sua avó, minha avó foi minha mãe, assim, presencial foi minha avó. Eu sei que a sua avó, Dona Luz, é uma pessoa que foi mãe sua, muito boa, suas tias, mas nenhuma delas vão conseguir substituir o que era pra eu ter feito. E de fato não. Sabe? Eu tenho tia que me denga até hoje. Sabe? Eu tenho tia que me chama atenção, que briga comigo. Sim. Às vezes, a última vez que eu fui na casa da minha avó, quando eu vim de Portugal, eu já desse tamanho, ela me pegou, vem cá, senta no meu colo aqui. Eu tenho 90 quilos, vó. Não, sabe? Eu sei, eu tenho isso com o meu pessoal. E ela falou, eu nunca vou esquecer disso. E realmente algumas coisas eu só vim ver que eu não tive depois que eu casei. Então, assim, eu poderia ter sido um marido melhor se eu tivesse uma mãe na minha casa. Porque do jeito que eu queria que minha mãe fosse tratada, eu ia tratar minha esposa. E é isso que eu faço com a minha filha hoje, a mais velha. Manu, papai te ama, você é linda, eu sou apaixonado por você. Isso é muito importante. E a gente ora ali um pouquinho junto, eu uso a linguagem dela, eu leio a Bíblia ali com ela um pouquinho. E ela assim fica apaixonada, eu sou muito apaixonado. Por quê? Porque eu já estou pensando no futuro. Filha, se você é amada por mim, não aceita migalha do mundo, não? Exatamente. Sabe, quando você tiver 18 anos, sei lá, a idade que você tiver, a pessoa vir com pouca coisa pra você, meu filho, meu pai me amou tanto, no mínimo pra mim você tem que me amar igual meu pai me amou. Exatamente, já conheceu o amor, né? Tá entendendo? Então assim, graças a Deus eu tive tempo de consertar na minha vida algo que eu vi que foi um erro, que aconteceu porque eu não tinha minha mãe presente. Quando a gente fala que um pai e uma mãe dentro de casa, educando os filhos, fazem a diferença na educação, é porque eu sou aqui testemunha viva, que eu seria um homem melhor se eu tivesse minha mãe em casa. Isso aqui eu não li isso no livro, ninguém me falou, ninguém me convenceu. Eu vivi. Se eu tivesse minha mãe em casa, eu seria um marido melhor, eu seria um homem melhor. Hoje eu consigo diminuir o prejuízo passando para minha filha, sabe? Ô filha, é assim, assado. Conversa com a minha esposa. Como é que é, Camila? Mamãe em casa, pai em casa. E os dois, quando brigavam, como é que você ficava? Tá entendendo? Eu pergunto, porque eu não tenho isso. Então eu tento consertar isso dessa forma. E isso é muito importante quando você fala disso. Porque o que acontece? Porque eu falo com os adolescentes. Falei demais. Não, isso mesmo. Isso é essencial, você fechou o assunto ali. Porque o que acontece? Adolescente é mais difícil porque envolve pai e mãe. Eu acho que o jovem ele é mais fácil porque não depende do pai e da mãe. Verdade. Porque, tipo assim, é você e ele. Tá entendendo? É você e ele. Agora, quando envolve adolescente, além de você e eles, já envolve a educação em casa. Porque o líder não vai conseguir transformar um adolescente sem a ajuda do pai e da mãe. A gente não é pai e mãe. Não tem como. E outra coisa também. Porque nós vivemos experiência de adolescente chegar e falar, vamos supor, a minha mãe nunca brincou comigo. Meu pai e minha mãe esqueceram do dia do meu aniversário. Nossa. Você tá entendendo? Então, assim, como é que o adolescente ele vai ser diferente, cara? Se dentro da casa ele não tem um exemplo. Meu pai e minha mãe não tem tempo para ter diálogo comigo, não conversa comigo. Mais ou menos por aí, né, patrão? O que você vai falar? E a gente, tipo assim, às vezes tem pais que chegam, meu filho é assim, meu filho... Tem uns que a gente sabe que é cuidado, tal, e eles vão falar, meu filho tem um problema assim, tal. Agora tem uns que eles querem mostrar um filho que a gente sabe que não é. Entendeu? Porque queira ou não, quando você tem um lar, aquilo que você é na sua casa, o seu filho vai te imitar. Sim. Isso não tenha dúvida. Entendeu? E a gente leva um pouco para a parte psicológica. Porque quando a gente começa a conversar com eles, eles mesmos falam como eles queriam ser. O que eles sentem falta na casa. Como os pais tratam. Quem é que eles têm como exemplo de vida. E isso, quando você conversa com um adolescente e ele não tem na casa
alguém que ele possa se espelhar, alguém que seja o mentor dele. Sim, claro. Porque a gente, como adulto, você busca um mentor espiritual. Mas quando você é criança, quando você é adolescente, o seu mentor, eu sempre falo para os mais novinhos agora, que o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, é seu pai e sua mãe. Sim, tem que ser. O meu pai, o meu pai, assim, é até injusto eu falar, tipo assim, comparar meu pai com a minha mãe, porque eu vivi com meu pai. Mas o meu pai, eu com 15 anos de idade, com 16 anos de idade, ele sabia de tudo meu. E eu tinha isso com ele. Até diferente, eu tenho um irmão gêmeo. E meu irmão já não é tão assim, não foi tão aberto, ele não é tão aberto igual eu era com meu pai. Meu pai, fiz cagada, pai. Fiz besteira, aconteceu isso aqui na escola, aconteceu isso aqui no trabalho, me ajuda aí. Meu pai sabe disso, eu nunca menti pro meu pai. E isso, tipo assim, ele, sabe, eu me sentia tão leve. Quando eu falava com meu pai, ele me dava uma ideia que ia me ajudar a resolver aquilo. Da mesma forma, quando eu converso com meu pai 4 horas no telefone, depois de 6 anos morando aqui. 4 horas. A gente tem assunto, fala de trabalho, fala de tudo. Meu pai ainda, ele não é evangélico, ele é católico. Sim, mas sabe, enfim, tudo isso. Meu pai, eu tenho essa amizade com meu pai, mesmo ele não sendo cristão, o cara foi fundamental para mim. Fundamental. Eu saí da caixinha. A maioria das pessoas que tiveram os pais separados da minha turma, hoje, tipo assim, infelizmente, não tiveram um futuro legal, sabe? Eu, graças a Deus, com todas as dificuldades que a vida impõe, manter uma família na presença de Deus é difícil, porque, na minha opinião, é a maior criação de Deus. Deus criou o céu, a terra, o mar, os animais, mas a maior criação de Deus é a família. E eu, um mero mortal, estou aqui para mim ser provedor de uma família? Não, eu preciso de Deus, sabe? Força, né? Então, assim, foi fundamental a minha casa, foi fundamental alguns dos meus parentes, foi fundamental para mim ali, a minha irmã, para eu ser um marido hoje, para eu ser um pai bom. Isso é imprescindível, sabe? Então, quando você fala, cara, eu falei muito de novo, mas você falou vocês falaram um termo muito importante, que às vezes o pai não ajuda o líder de jovens. Sim. A gente tenta conversar com o pai vem aqui na reunião, e às vezes o pai não vem. Aí o filho fica assim, sabe aquela reunião de escola que o pai nunca vai? Sim. É a mesma coisa. O filho às vezes se sente rejeitado pelo pai, e às vezes, o pastor Lucinho falava isso, e às vezes tenta achar no líder de jovens o pai e a mãe que eles não têm em casa. Eu costumo falar que eu não sou babysitter. Eu costumo falar que nós não somos babysitter para cuidar, alisar. Não, a gente está ali para ensinar a palavra. A educação vem de casa. Não estamos para educar o filho nenhum, nós estamos para ensinar a palavra. Porém, o que eu tenho visto aqui, muitas vezes, você tem que fazer o papel de pai, às vezes, o papel de mãe, entendeu? Porque tem que dar um carinho, que muitas pessoas, muitos adolescentes não têm um carinho em casa. Você tem que dialogar com a galera, brincar, porque muitos não têm a parte do pai, porque as mães são separadas, não tem o pai, o homem, né, para dar aquele conselho. Outros estão sem a mãe aqui, a mãe está no Brasil, está só o pai aqui. O pai trabalha muito, então não tem tempo, então o cara é carente de um abraço do homem, do abraço da mulher, entendeu? Às vezes chega e beija ela, mas é com o intuito, tipo assim, você é como se fosse minha mãe, e vem, me abraça, me beija, entendeu? Então assim, é aquele carinho, sabe? E às vezes vocês, já por ter o líder de jovens, vocês, para entender muito bem isso, não trata como se fosse filho. Aí a adolescente se frustra. E fala assim, eu não quero porque eles foram errados comigo, mas não é. Porque vocês não são pai. Então, assim, eu costumo brincar que eu chamo a atenção mesmo, pecado é pecado, e não tem essa, não tem nada. Mas eu amo a galera, então eu aprendi a amar. A gente brinca, assim, até tem um dos adolescentes que a mãe tá no Brasil e o pai tá aqui trabalhando muito. Aí, às vezes, eu tenho mania de quer brincar e quer ficar beliscando. Aí eu falei assim, olha, você não brinca comigo que eu soco no seu ouvido, né? Mas você é uma maneira de brincar. Ele falou assim, nossa, tia, você é braba assim? Você briga assim com a Thaís? Eu falei assim, uma pergunta pra ela. Minha filha falou assim, meu filho, você não tem nem noção. Daí eu falei assim, nossa tia, você parece tão calmo. Daí eu falei assim, a gente é calmo com os outros, mas com os filhos da gente claro. Você precisa educar, você precisa ensinar a se comportar, né? Então eu tenho visto aqui nos Estados Unidos, a galera, os adolescentes gostam muito de... Eu gosto de fazer eventos, gosto de fazer, devido a essa pandemia, em nome de Jesus vai passar isso aí, lógico, que a gente poder se unir, né? Eu tenho projetos aqui para a região, aqui com todos os líderes, os jovens, que não pudemos colocar em prática,
Porque eu acho que jovens hoje em dia, eles têm que conhecer jovens de outras Sim, igrejas, sabe, ter essa união, para não buscar lá fora o que não acha dentro da igreja. Porque às vezes o jovem ele quer conhecer uma menina jovem também, para poder casar, se conhecer. E se não tiver essa união, a junção das igrejas, dos líderes, como que ele vai conhecer, né? Às vezes conhece aí fora, e aí é um jogo desigual que não vai dar certo. Não dá certo isso aí. Raramente vai dar certo isso aí. A não ser que, né, aceita Jesus e tal. Mas tá dificultando o processo. Dificultando o processo, né? Então, assim, eu vejo muita juventude hoje em dia, muito oba-oba, muito pula-pula, e pouca palavra, entendeu? Pouco transformação de dentro, entendeu? Então, muito no emocionalismo. Eu vejo muito no emocionalismo. Nossa! Agora tem pula, chora, acha que é Deus e depois sai dali da porta, a vida continua igual. A moçada hoje está tendo dificuldade em realmente ver o que é conteúdo para a internet e o que é alimento para as pessoas. Exatamente. Sabe, eu não vou falar nome, mas tem pessoas no YouTube que postam vídeos de pregação, que são bons. Só que quando você vê, quando eu vejo que ele está fazendo algo para a internet, para o YouTube, é um trabalho. É diferente quando a pessoa vai lá e, peraí, eu vou pregar para você aqui algo que Deus mandou, sabe? Ou algo que eu vivo. Sim, então assim, é muito fácil a gente fazer algo emotivo, de a gente tentar arrancar lágrimas, vamos dizer assim, você consegue, né? Põe ali algo com um tom menor ali, um pouco mais melancólico, que fala com... A gente, isso aí a gente aprende aula de hermenêutica. Exatamente, a pessoa está passando um momento difícil daquela época. A gente fala palavras ali que são chaves, que são códigos, que vai tocar em milhões de pessoas. Quem é que hoje não sofre com problema de relacionamentos, seja lá pai, filho, homem, mulher, irmãos, ou seja lá qual for, quem é que não sofre hoje com algum problema financeiro, ou qualquer coisa do tipo? Então assim, eu sou muito disso, que as pessoas hoje têm que parar de achar que os problemas vão ser solucionados em ver um vídeo de 15 minutos na internet e pronto, nossa, Deus falou comigo. Não! Deus vai falar comigo, com você, quando você botar o seu joelho no chão no seu quarto, abrir a sua Bíblia e falar, Deus, olha, eu tô sem esperança, fala comigo aqui. Agora tem uma coisa, a gente tem que fazer, a gente planeja fazer eventos de jovens para os jovens mesmo se conhecer e tal. Há uma controvérsia nisso, né? Porque, tipo assim, claro, o jovem tem que ter amizade com outros jovens. Só que quando Deus tem algo preparado para você e você busca algo de Deus, você pode estar no meio de pessoas idosas. Na minha igreja só tem idoso. Mas se Deus tem alguém para você, ele leva até você. E vocês podem falar muito bem disso. Então, tipo assim, a experiência que a gente vive. Experiência própria. Mas um pouquinho ele faz um aeroporto na porta da sua casa. Tá aí, ó, tá de bandeja, né? Quando Deus tem um projeto, isso é sensacional. Entendeu? E outra coisa também que o jovem, ele fica... Até esses dias atrás, minha filha postou, às vezes ela posta mensagem, e ela falou assim que, na Bíblia fala assim, buscar primeiro as coisas do reino, e as demais coisas vão ser, ou todas as coisas serão, algumas versões bíblicas falam todas as coisas, outras versões falam as demais coisas. E isso, a gente pensa, não, algumas coisas. Não, quando a Bíblia fala as demais coisas, é tudo aquilo que faz parte da sua vida. Desde do seu trabalho, desde as demais coisas que faz parte do seu dia a dia. Quando você busca o reino, fazer as coisas pro reino, Deus acrescenta as coisas na sua vida. Não vai faltar nada. Mas vai faltar. Não. O que você precisa para viver? Entendeu? O essencial. O essencial. Aí entra muitas coisas que a gente já viveu na nossa vida. Quando Deus nos deu essa casa, eu lembro que eu falei assim, a primeira coisa, a gente mudou para casa, eu falei assim, agora? A gente muda todos os móveis do Brasil, vou pôr aqui na casa, não tem móveis. É verdade. Entendeu? Aí a gente tinha recém assumido o Ministério de Jovens e a gente tinha assumido, os adolescentes também já estavam com a gente. Adolescente não tem carro. Não. Aí a gente foi numa vigília, essa parte é muito engraçada. Aí estava terminando, o pastor já estava fazendo encerramento, só que a gente tinha levado um outro pastor numa outra vigília. Aí eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, o pastor já terminou o culto lá, eu vou pegar minha bolsa e te espero lá no carro. A gente estava saindo antes de terminar o culto. Aí na hora que eu peguei, o pastor falou assim, cantor, pera que Deus tem um recado pra você. Estava saindo, o pregador chamou. Deus já estava saindo. A gente fininha não é verdade. Peraí, Jesus, estou voltando. Aí ele falou assim pra mim, olha, Deus manda te dizer que a casa ele já te deu. Não se preocupe, que os móveis ele também vai te dar. E o carro que você está pedindo, que na época eu queria um carro de 8 lugares, porque era uma dificuldade para pegar adolescente, e aqui a gente sabe como é que é, polícia mais rígida e tal.
Aí eu falei assim, e o carro também Deus já vai te dar. Yeah. Não se preocupe, porque é tudo no tempo dele. Nossa. Entendeu? Tipo assim, tudo é no tempo de Deus. Tudo. A gente vive hoje no tempo de Deus. Então a gente não deve se preocupar. A gente está vivendo as pessoas, as próprias adolescentes hoje, eles estão muito ansiosos, entendeu? Eles se precipitam muito com as escolhas, Sim, né? sim. Eles querem as coisas tudo para acontecer Geração, hoje, né? TikTok, micro-ondas. É. 1 minuto. Então assim, a gente tá falando até onde a gente falou do TikTok. Porque assim, o adolescente ele não tem vergonha para entrar no TikTok. Ele pega o celular aqui, ele entra de boa, ele começa a dançar, começa a brincar e tal, ele fala. Agora, para pegar o celular para falar um versículo bíblico da Bíblia, aí a vergonha vem. O porquê que a vergonha vem? Às vezes Porque ele tá falando de brinca Deus? Você tá entendendo? Ele brinca comigo que ele gosta de mandar áudio. Eu falei assim, não, eu gosto de mandar escrito. Texto, Porque é uma geração que não lê. Você pode Sim. ver, você manda um texto, pode ser 3 linhas. Eles não leem. E o áudio se for longo demais, nem isso. Também, não só falando de jovens e adolescentes, mas de pessoas que têm Sim. preguiça de ler um texto. Não leu. Eu dei um exemplo da minha filha. Esse dia ela pegou um post que alguém postou, falou, olha, falando de Covid-19, mas não era. Ela tá falando, tipo, pegando Era outro assunto. outro assunto e tal, mas, fulano de tal tá com Covid. Aí eu já tinha lido, né? Você leu tudo? Só leu só as 3 primeiras frases. Aí foi ler. E não era, você tá entendendo? Tipo, não leu direito. Então a geração de hoje em dia da galera, não vou generalizar, né? Mas essa geração que eles estão assim, tímidos para as coisas de Deus. E é o que eu estou tentando implantar nessa galera, para não ter vergonha de falar de Deus. Você tem uma internet, cara, entendeu? Se você não pode viajar para falar de Deus, não pode, não sai evangelizar, usa a internet. Posta todo dia um versículo bíblico. Posta um vídeo, pode até fazer alguma coisa, mas coloca uma música cristã, tá falando de Deus. Então assim, a galera hoje em dia eles estão focado mais nas coisas que são do, entre aspas, que está dentro da igreja, mas mais nas coisas que são do mundo que as coisas de Deus. Porque tem vergonha, são tímidos com as coisas de Deus, então a gente está tentando implantar isso para mudar essa mentalidade, entendeu? Mas a gente está feliz. Mas, por exemplo, um pouco a culpa disso também é a internet. Exato. Porque você quer uma coisa, você vai no YouTube, você pega uma pregação que você pode tudo. Isso é essencial. Muda tudo aquilo que você pregou numa sexta-feira. E você vai lá na sexta, você prega. Na prática a gente sabe que não é assim. A gente, antes de finalizar aqui, eu lembro que eu falava muito sobre as redes sociais, que pra mim elas estão virando redes antissociais. Que elas estão afastando as pessoas, que a internet está ensinando os filhos e esse tipo de coisa. Só que quando eu vejo como as crianças, os adolescentes estão sendo, como é que se diz, doutrinados, Sim. é muito disso que a gente vai, que você falou, a gente vai lá na sexta, vai lá no sábado, dá uma palavra que assim, a gente orou, Deus falou, olha, leva pro seu grupo isso, porque é isso que eles estão precisando. Porque Deus sabe o que a gente está precisando melhor que até nós mesmos. Aí ele vai lá, ele absorve aquilo ali, e enfim, a pessoa abre o coração e recebe aquilo. Aí ele sai dali, aí na segunda-feira, na terça-feira, publica um vídeo lá na internet, ele olha, talvez aquilo que a gente falou, eu estou dando um exemplo aqui prático, talvez aquilo que a gente falou que pode, a pessoa lá fora vai lá e fala que não pode. Só que o vídeo que ele viu teve 20 milhões de visualização. Para ele é mais importante do que aquilo que a gente falou para 5, 6 pessoas. Desse jeito. Sabe? E hoje as coisas estão sendo valorizadas de acordo com a quantidade de likes, com a quantidade de views. Sabe? Eu tenho foto no meu Instagram, por exemplo, do Arthur, meu menininho. Ele tá lá lindão, com a mão na cintura, sem camisa, de óculos escuros. É uma brincadeira que a gente fez, ele bonitão, deu lá quase 2.000 likes. Aí tem fotos que eu tô lá com todo mundo e com um texto muito... Eu expondo meu amor, sabe? No aniversário dele, eu abaixei pra orar assim, eu tava com ele no colo, e ele levantou a mãozinha assim, eu nem vi. Eu tava de olho fechado, alguém bateu uma foto, aquilo ali pra mim eu fiquei... Isso aqui é herança do Senhor. Exato. Porque eu tô orando e ele entendeu que ele tinha que abaixar a cabeça, os olhos, e levantar a mãozinha. Um menino de 3 anos, gente. Agora, e não teve a mesma quantidade de curtidas que teve a outra foto. Aí eu parei e entendi. Tá vendo? Pra mim, essa foto sem curtida nenhuma é muito mais importante que a outra foto. Aí, mas as pessoas, infelizmente, vão ver essa foto aqui foi mais importante pelo número de views, pelo número de curtidas. Isso está colocando as coisas hoje como relevância. E não é. Eu costumo falar, cara, que rede social não é base para ministério de ninguém. De ninguém. Não é, porque eu conheço, eu sempre falo para minha filha, os youtubers, os pregadores do YouTube, os caras têm milhões de visualização e tal, os caras começaram agora. Tem pessoa que está 30 anos no ministério. Quantos frutos esse cara já deu? Quantos frutos? Você está entendendo? Quantos frutos, quantas almas ele já ganhou para Jesus? Tem 30 anos de ministério.
O cara hoje em dia tem seguidor? Tem, mas talvez seja inferior ao cara do YouTube que começou agora. Ou por quê? Porque a geração que acompanha o cara é uma geração que gosta de ouvir o ego. Pra satisfazer o ego. Massagem do ego. Massagem do ego. Então, assim, Instagram, a rede social, não é base para ministério de ninguém. Curtida, o cara não é bem visto. Não, isso não é. Isso aqui não. O ministério do cara não está fluindo. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Porque tem pessoas. Estou dando exemplo aqui agora. Vamos citar do Marcos Feliciano aqui, nós estamos falando dele. Ele tem 30 anos, mais de 30 anos no ministério. Quantas almas, quantas pessoas foram influenciadas por esse camarada? Quantas? Milhares. Aí você vê o YouTube que tem lá 8 milhões de seguidores. Esse cara tem mais fruto do que ele? Não tem. São 30 e poucos anos aí, quer dizer que o ministério dele então não vale. O que eu tenho de idade. Você tá entendendo? Então, rede social não se mede o ministério do cara. Se mede é os frutos que o cara tá dando. Tem muitas pessoas aí que não tem rede social nenhuma. E tá dando mais fruto que quem tá dentro da rede social. Por quê? Porque tá fazendo o ídolo anonimato, ninguém tá vendo. A glória é pra Deus. Um exemplo perto da gente. Posso falar o Dinho? Exato. Eu não sei se ele fez, me parece que ele fez uma rede social, não sei se foi Facebook ou YouTube, mas até pouco tempo atrás, eu falo isso com certeza, até pouco tempo atrás ele não tinha rede social. Sim. E é um cara que pra mim, quando abre a Bíblia, eu fico assim, meu Deus, esse cara tirou água da pedra. Eu não sabia que tinha como pregar esse sermão com esse texto. E eu fico admirado com os sermões que ele dava. E assim, e não tinha uma rede social. Sim. Então assim, hoje em dia, é bom? Mas assim, os maiores pregadores, vamos lá, Gilmar Santos, Napoleão Falcão, pastor Marcos Feliciano, pastor de Caso, são pessoas que têm assim, o Samuel que vem contagiando a galera, tudo certinho. Então assim, eles estão ali, estão ali. Mas assim, se for ver em vista dos outros, então eles não são usados igual os outros. Porque talvez um desses aí, essa nova geração, estou dizendo que ele não seja usado, mas não se baseia, quer dizer, não, ele agora que ele é maior que os outros. Não é, cara, não é assim, não se baseia em rede social, não se baseia. Ainda porque são seguidores. São seguidores. Porque a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim. Tem uns que seguem só para descer além. A Bíblia fala assim, eu te chamei para que dê fruto, mas que o seu fruto permaneça. Tipo assim, se você for fazer uma base das pessoas que... Nossa, tem certos pregadores do YouTube que eles são assistidos em canais de televisão, por programas de reality shows de televisão. Mas daí, aquelas pessoas que estão assistindo, tá tendo mudança? Sim, artistas vêm. Tá sendo transformado, porque o que vale é quando você prega o evangelho, a vida dela tem que haver mudança. Tem a mudança. Entendeu? Se não houve mudança, é porque o evangelho... porque o Espírito Santo não fez a obra. Então o que todo mundo tem que entender, a rede social está aqui para ser usada, para falar do evangelho. Eu gosto muito, quem tem o talento para chegar e soltar na internet, que é uma ferramenta que tem, isso é top. Porém, o que ela falou é o X da questão aqui agora. Nem todo mundo que segue o cara, que estão lá, estão sendo alimentados. Tem muita gente que segue por seguir, por acompanhar, por ver. Acho legal, acho bonito. Entendeu? Agora, de 7 milhões, pode ter, 1 milhão de pessoas foram transformadas. Os outros 6 milhões estão ali para assistir, para ver. Para criticar. Para criticar, que muitos estão ali só para criticar. Muitos te acompanham só para descer além, você. Tem pessoas que te acompanham e não te dão um like. Só que na hora que você dá um erro, uma palavra, ele fala, blá, blá, blá. Aí apareceu o cara, cara. Eu nem sabia que esse cara estava aqui. Eu estava vendo ontem uma discussão sobre, na internet, uma discussão, debate, na verdade uma caixinha de resposta, sobre pastora. Tem gente hoje que não aceita pastora, que na Bíblia não fala pastora. Sim. E eu olhando assim, gente, eu fico rindo, porque são coisas infundamentadas. Irrelevante, né? Mas vamos lá, vamos partir para a parte final aqui. Antes de finalizar, eu queria aproveitar que vocês estão aqui. Sim. E se vocês pudessem deixar, vamos lá, 3 conselhos. Eu acredito que todo mundo, o testemunho de vocês, foram muito alimentados, eu inclusive. Muito, muito bacana ter falado com vocês. Mas hoje aqui, tem essa galera que está assistindo, que vai ver a gente aí agora, os cortes, os clipes. Se você puder deixar 3 conselhos, vocês, para a moçada, para a rapaziada de hoje, a moçada de hoje que vai ver esses vídeos. 3 conselhos para eles terem de verdade uma vida boa com Deus, uma vida assim, de intimidade igual vocês tiveram. Deus, me ajuda nisso. E Deus vir literalmente falar com vocês da maneira que vocês entendessem. Porque acredito que tem pessoas que hoje acham que Deus não fala, mas vocês estão falando comigo aqui que sim, que a vida de vocês foram baseadas nas palavras, literalmente nas palavras de Deus para a vida de vocês. E está sendo ainda. E da forma como que foi.
e a maturidade que vocês querem até então, um sussurro de Deus hoje, eu acredito que você já ouve, isso é muito, muito legal. Então, fala pra gente aí 3 coisas para que as pessoas, que os jovens, as pessoas que estão nos vendo, poderiam, através desse testemunho, através de tudo que foi conversado aqui, que eles poderiam aprender assim, olha, isso é fundamental, façam isso que eu tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Eu vou falar assim como no meu caso, né? Primeiro a Simone vai dar mais um conselho também, são 3, né? E eu sempre falo para toda a galera hoje em dia, você citou aí, eu tenho essa comigo. Quando eu oro assim, eu peço para Deus falar, Deus fala, né? Até de hoje, eu vou aí em qualquer lugar que eu vou, nós fomos numa vigília esse dia, eu falei assim, fala comigo agora, Deus, sabe? Verdade, foi na pastora Elisângela. Eu não fui. Foi bênção lá, sabe? Deus usou a vida da pastora Tatiana. Sua esposa foi. Foi na hora, sabe? Foi automático. Não é algo do teu não, mas é algo que a gente está passando. Então, assim, aquilo é um conforto pra gente que Deus está falando, não, eu tô com vocês nessa situação aí, ó. Espera um pouquinho mais, o que vocês estão pedindo vai chegar. Então, continue. Então, assim, eu tenho vivido isso, sabe? Então, como jovem, pra galera que tá aí, a juventude, eu cheguei aqui com 21 anos de idade, jovem também, né? Tinha um sonho, tinha projeto, fiz vários planos. Mas o primeiro que eu falo pra vocês, como lição que eu aprendi, né? Pra todo mundo que tem um sonho. Primeiramente, é colocar a tua vida nas mãos de Deus. Eu fiz vários projetos aqui e foi através, dentro do presídio, que Deus me chamou e falou, eu quero você fazer a minha obra, então eu coloquei a minha vida nas mãos de Deus. Então, o primeiro passo, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Aceite Ele como realmente o Senhor da sua vida e falar assim para Deus, faz de mim o teu querer. Esse é o primeiro passo, faz de mim o teu querer. Porque muitas das vezes a gente quer fazer as coisas da nossa maneira e se Deus quer fazer o querer dele, a gente vai ser frustrado nos nossos planos. Então, se a gente colocar em mente, a partir de hoje, Deus faz de mim o teu querer. E Deus vai falar com você da maneira que você tem que proceder. Deus vai falar. Ou Deus fala com você, ou Deus vai usar a vida de alguém para você tomar uma direção. Então, eu vejo muitas pessoas hoje em dia que tomando decisões precipitadas, regressam ao Brasil sem Deus mandar, vão para outro lugar sem Deus mandar, fazem projetos, planos sem Deus mandar, tá entendendo? E aí depois querem falam, não, eu vejo várias pessoas, eu vou regressar ao Brasil, Deus está falando, 1 ano depois o camarada está querendo voltar para cá. Isso, é que Deus é esse que mandou. Muito, isso acontece muito. Você tá entendendo? Então não foi Deus, foi uma decisão sua, cara. Então o conselho que eu dou, primeiramente, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Faz de mim o teu querer. É o primeiro passo. Para você cristão, né? Você que serve a Deus. Um dos primeiros conselhos. Mais um, patrão. Você quer falar? Eu tenho um. Pode falar. Você quer falar se tem mais algum? Pode falar. Eu acho que você tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. Entendeu? Aí colocar. Se você é uma pessoa cristã e coloca Deus em primeiro lugar, as demais coisas vão ser. Isso não dentro, isso é bíblico. Né? A gente falou uma promessa bíblica. Deus fala, buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Esse é o primeiro conselho, quando você coloca Deus. Então a gente até está falando de pessoas de orar no monte. Hoje em dia a gente não acha muito facilidade, principalmente jovem, adolescente, você não vai conseguir orar no monte. Mas a Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora a Deus em secreto, que Ele, em secreto, Ele vai te ouvir e vai fazer o que precisa ser feito. Entendeu? Então, você precisa ter intimidade com Deus. Até onde a gente falou, intimidade com Deus, uma vida de oração é igual você ir na academia fazer exercício. Você não vai chegar na academia no primeiro dia e sair correndo 1 hora e achar que você está o fortão, né? Excelente Você já é fitness, então não é assim. É passo a passo. Exato. Hoje você começa 5 minutos, para você vai ser uma eternidade. Mas amanhã você vai ver que aqueles 5 minutos não é nada, já passou meia hora e assim vai. Intimidade com Deus é todo dia. Exato. Se você quer ser amigo de Deus, comece a conversar com Ele todo dia. Exato. Entendeu? E a Bíblia fala, orar é sem cessar, né? Eu falo que orar não é só... Cara, é todo tempo. Você está saindo, vai orando, vai agradecendo a Deus, vai pedindo para Deus, Deus realiza em mim o teu querer, está dirigindo, entendeu? Você está orando, o teu pensamento está ligado no trono da graça, tá entendendo? Esse é o orar sem cessar. Você está sempre com o pensamento ligado, cara. Eu levanto, obrigado, Deus, por tudo aquilo que tu tem feito no meu trabalho. Senhor, estou feliz aqui, mas abre uma outra porta para mim, vai orando. Né? Porque quem não falou 1 hora, 2 horas de joelho é difícil. Pra galera que tá começando, mas se você tá com o pensamento ligado, você vai orando. Então, assim, esse é mais um conselho. Mais um. Mais um. Você pedir para Deus abrir também os seus olhos e os seus ouvidos espirituais. Porque isso também é algo muito importante. Porque às vezes você pede para Deus algo, mas não consegue distinguir aquilo que Deus está falando com você. Porque, por incrível que pareça, Deus fala com você nos mínimos detalhes.
Às vezes Deus usa alguém para falar apenas uma palavra. Entendeu? É interessante que no final do ano Deus deu uma palavra sobre o Natal. E tem um versículo que fala assim, né, que quando Jesus, quando o anjo aparece para Maria, e ele fala que o seu nome será maravilhoso. Ajuda aí, irmão. Fala, maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro, Deus faz o príncipe da paz. Eu sempre li assim, maravilhoso, conselheiro. E não é. A Bíblia fala que Deus é maravilhoso conselheiro. É uma palavra só, Maravilhoso conselheiro. É maravilhoso conselheiro. Tem uma vírgula. Tem uma vírgula, não. Aí aquilo me chamou muita atenção. Sim. Porque quando eu falo, não, ele não é maravilhoso e conselheiro, ele é maravilhoso conselheiro. Aí eu falei assim, Deus ele não é só um conselheiro, ele é o top dos conselheiros. Uau. Então às vezes a gente erra, toma decisões erradas, porque a gente esquece de pedir conselho para quem não pode aconselhar. Para o melhor conselheiro que existe. Exato. Então, tanto o adulto, quanto o jovem, quanto o adolescente, a gente precisa entender que se você não tem quem te aconselha, não tem um amigo, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem às vezes um líder espiritual, Deus é o melhor conselheiro. Sim. E às vezes eu consigo dizer, mas Deus não falou nada. Se Deus não falou nada, não faz nada. Exato. Não faz nada, a gente não tem como. Não falou? Então eu não vou fazer nada. Sim. Entendeu? Mas eu não estou conseguindo entender. Você não pede discernimento que Deus vai fazer você entender. Deus não é Deus de confusão. Quando, interrompendo, quando você falou de ouvir a voz de Deus, me veio o texto de quando Jesus ressuscita Lázaro. Sim. Que ele chegou na porta ali do sepulcro dele, onde ele estava sepultado, falou, Lázaro, vem para fora. Ele falou o nome de Lázaro. Eu imagino que onde ele estava sepultado poderia ter mais corpos. Defunto, sai. Ou defunto, vem pra cá. Não, ele falou pra você, Lázaro. Exatamente. Exatamente. Às vezes, quando Deus quer falar com a gente, ele vai falar com a gente. Sim. Não Não tem gerar confusão. Não tem confusão. As coisas de Deus não tem confusão. Yeah. Muito legal. Porque- Tô saindo daqui uma pessoa melhor. Deixa eu só falar pra finalizar, né? Que você quer Vontade, vontade. Mas vamos falar assim, algo que aconteceu comigo. Muitas vezes eu ouvia aquela voz falando comigo e eu falei assim, isso coisa da minha cabeça. Aí Deus usou um profeta e falou assim, aqui ó, as vozes que você ouve não é da tua cabeça. Exato. Quando Deus te falar pra você falar, fale. Quando Deus falar pra você fazer, faz. Então você tá vendo? Às vezes a gente fica se criando. Aí você pede algo pra Deus, e quando Deus começa a falar, você fica meio em dúvida. Será que é coisa da minha cabeça? Não é. Então, tipo assim, se Deus, você pede pra Deus algo e Deus faz pra você, creia que é Ele que tá fazendo. Deus não vai deixar você em dúvida. Exato. Entendeu? É isso aí. Então o conselho é buscar as coisas de Deus em primeiro lugar, fazer a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus na nossa vida, qual que é o propósito, eu falo pra galera, qual que é o propósito de você na igreja, no reino, na terra, Deus, você nasceu no lar cristão, você está no lar cristão, então qual que é o teu propósito? Tem propósito. E pro adulto também, entendeu? Nós estamos aqui na terra para fazer diferença, então assim, eu quero fazer várias coisas, cara, mas se Deus quer realizar algo na sua vida, cara, o teu querer não vai acontecer. Sim. Não vai acontecer. Escreva isso que eu estou dizendo, não vai acontecer. Então assim, tudo na vida é um propósito. Qual que é o propósito que eu estou aqui nos Estados Unidos? Por que eu vim aqui? Passar 3, 4 anos e ir embora? Não, cara. Se você é uma pessoa que está na direção de Deus, busca falar, Deus, qual que é o meu propósito? Faz de mim o teu querer. Né? As demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas vai vir, brother. As demais coisas, o que é? Saúde, você ter paz, você ter alegria, você ter tua família, teus filhos, teu emprego. As coisas vai acontecer. Agora nós não podemos ficar focados nisso e esquecer as coisas de Deus. Senão as coisas não vão acontecer. Aconteceu comigo. Enquanto eu estava focado no material assim, as coisas não iam para frente. Depois que eu coloquei as coisas de Deus assim, a vontade de Deus em primeiro lugar, não fazer corpo mole para as coisas de Deus, não estou pregando religião, você ficar trancado em igreja, não. É a sua experiência. Eu estou falando as coisas de Deus. Uhum. Você influenciar as pessoas para fazer a obra de Deus. Colocar ânimo também nas pessoas, entendeu? Porque tem pessoa que está muito desanimada. Tá? Você liga pra galera, você manda um vídeo, você vai com a galera, você conta experiência. Então olha só. Ela te responde. Então assim, exato, mas tem que continuar. Tá entendendo? Quando ela falou de pessoas, às vezes Deus fala, pô, liga pra tal pessoa. Eu também tinha essa, mas eu ligo. Manda mensagem, eu mando até pra pregador, velho. Mas ali o cara recebe, eu tava precisando ouvir essa palavra. Deus te usa dessa maneira. Então nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, colocar nossos projetos na mão de Deus, adolescente, não tem essa. Todo mundo tem que colocar na mão de Deus. Para as coisas acontecerem, porque senão eu tinha sonho de ser advogado, eu sou advogado? Não sou. A galera tem sonho, mas será que é Deus que está nesse projeto? Hoje eu vim aqui, conheci ela aqui nos Estados Unidos para casar com ela. Uau. Então assim, adolescente, será que o teu prometido está aqui? Às vezes nem está aqui. Então coloca na mão de Deus e busca Deus, entendeu? E fé também, que hoje em dia eu vivo por fé aqui nesse lugar. É a fé que eu estou aqui. Deus falou que você vai exercitar a sua fé. Entendeu? Então assim, você está aqui, Deus está colocando agora por fé. Então o que é por fé? Você está aqui, então assim,
Vamos batalhar, cara. Deus vai fazer acontecer. Não tem lei para nós se legalizar? Deus vai fazer. Eu não tenho condição agora? Não, mas Deus vai fazer. As coisas é difíceis, Deus vai fazer acontecer, porque você está no centro da vontade dele. É doído às vezes você estar no centro da vontade de Deus, porque não é o teu querer às vezes. Não é. Você tá entendendo? Não é o teu querer. Mas assim, é viver por fé, mano. Então assim, é persistir naquilo que Deus tem para você. Então assim, o conselho que eu não tenho, eu vou dizer, não, você vai, não. É colocar a tua vida na mão de Deus. E o demais ele vai fazer para você. E não olhar aquilo que fala o contrário. Não olhar as vozes contrárias. Muitas pessoas vão ficar buzinando na tua orelha. Nosso casamento falaram, esse aí não vai dar em nada. O casamento de vocês não vai durar um ano. Não vai durar um ano. E nós, graças a Deus, estamos aí, vai fazer 19 anos que estamos casados. Benção. E feliz, a gente, não vou dizer que não tem problemas, todo casal tem problemas, entendeu? É um convivendo com o outro. Mas assim, estamos felizes e fazendo a obra junto. O primeiro passo também do casal é estar na mesma visão. É aquilo que você falou aqui agora. Você tem um chamado lá na frente da igreja, mas sua esposa tem um chamado aqui, isso aqui de acolher, de fazer, isso é essencial, cara. Mais uma. Você tá entendendo? Isso é o chamado dela. A Simone também, Deus usa ela, os batidores faz, cozinha bem, faz com amor, entendeu? Então assim, um soma o outro. Então o casal também tem que estar na mesma visão, entendeu? Não é só em união, tem que estar em unidade. Entendeu? É diferença de união, vocês vivem junto, mas será que estão em unidade? Então tem que estar junto, no mesmo propósito, na mesma visão. União é você estar junto, unidade é você pensar na mesmo objetivo. Mesmo objetivo, nós vamos para o mesmo alvo, entendeu? Nós vivíamos em união, eu queria ir embora e talvez ela não queria. Hoje em dia nós vivemos em unidade. Talvez se tivesse ido embora, talvez tinha dado uma coisa não errada. Não sei, a gente vocês estavam felizes. Então assim, hoje em dia eu sou grato a Deus. Né? E o conselho que eu dou para casal, para todo mundo aqui, que serve a Deus e tá, que espere o tempo de Deus. Que o tempo de Deus é o melhor. Não tome nenhuma decisão precipitada. Que o tempo de Deus é que vai ser o melhor para a sua vida. E a gente não entende, porque se a gente não tiver um discernimento espiritual, a gente não entende o porquê disso que está acontecendo agora, o porquê daquilo. Cara, já fiquei aqui, não sem emprego, mas passei pro deserto que Deus falou que você ia passar, sem dinheiro, ter que emprestar dinheiro, e Deus mandar dinheiro cair na conta, do nada as coisas apareceram, não tinha dinheiro para pagar aluguel, quando veio o dinheiro lá no banco. Muitas experiências Deus nos deu aqui. O que é para provar? Que tudo é uma fase na sua vida, brother. Que se você passar pela prova, Deus prova, mas também aprova. Então, assim, a vitória tem um sabor de mel. É isso aí. Gente, eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente até aqui agora. Quero agradecer também. Gostoso, né? Precisamos marcar isso todo sábado. Vamos sim. Você não sabe que a gente só contou se chamei por isso é um resumo, né? Resumo. A gente está escrevendo a nossa história. Tem muita coisa que Deus está prometendo que vai acontecer e vai acontecer. Eu acredito que vamos ter outras oportunidades. Assim vocês foram lançando trabalho novo também. Sim. Às vezes eu não dou conta de acompanhar tudo. Sim. Vocês falam com a gente lá que a gente faz uma oportunidade de a gente estar aqui. E assim, vocês já são um sucesso. Para mim, o verdadeiro sucesso é isso, é a família, é o ministério, sabe? Porque olhar o CD ali e ver a música hypando, acho que isso aí é muito fácil de fazer. Por mais que seja difícil, é mais fácil do que isso que a gente vive hoje, sabe? E eu tô muito feliz de ter passado esse tempo com vocês, de ter podido ter aprendido mais, porque são pessoas que facilmente seriam líderes meus. Sim. E eu teria muito orgulho disso. Vocês são pessoas maravilhosas, eu admiro o ministério, admiro a família, a jornada, agora conhecendo mais ainda, as portas vão estar sempre abertas. Espero que vocês tenham gostado. Nós foi um prazer, tudo muito simples, deu algumas coisinhas aí também de pessoa. Temos tudo aqui, agora nós vamos saborear isso. Agora... Gente, muito obrigado. Agora que vai começar a desenrolar o manto. Mas aqui é VIP. Gente, obrigado novamente por vocês aqui, obrigado a todo mundo que ajudou a gente. Tá? Não vamos encerrar aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Sábado que vem quem vai estar com a gente aqui é o Davison, o pastor Davison, da igreja Bom Pastor de Delaware. Ele é cantor também, vocês conhecem o Davison, conhecem? Ele tá com ele com uns 4 ou 5 músicas novas ali no YouTube também. Ele vai estar aqui, é um amigo que Deus me deu a oportunidade de fazer. A gente vai estar aqui também batendo papo, tomando café aqui. Ele vai vir lá de Delaware, você vê, ele, a esposa dele. Eu até devo ele um estrogonofe. Olha aí, que minha esposa faz. Então. Vamos ver. Gente, Deus abençoe vocês. Obrigado, tá? Um abraço pra você, gente. Curta lá, Val e Simone no YouTube, Instagram, Facebook e acompanhe nossos clipes aí, tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Amém? Obrigado pelo convite. Tamo junto. Mas é um prazer sempre tocar isso.